como Deus ele é realmente extraordinário, né? De me dar esse presente. Foi por ela, assim, principalmente, assim, que eu herdei a fé. Então, um dia, me vendo naquela situação muito triste, muito traumática, muito abatida, tu reza. Mas Sim, tu reza. Tu reza. Teve um momento que ela começou a ficar preocupada, né? Porque o padre começou a chorar demais, não parou, foram 45 minutos sem parar. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Quando a gente começa a participar da igreja, a vida em família muda. Olá pessoal, estamos em mais um episódio, hoje episódio dia 25 de junho, já estamos no inverno, o convidado que eu recebo hoje, um convidado muito abençoado e eu acho que vai ser um episódio mágico, emocionante e aí com muitas histórias de aprendizados. Antes de apresentar o nosso convidado que está aqui, eu preciso agradecer a Tratovel New Holland, nossa patrocinadora oficial, e também mencionar que aqui, né, pela primeira vez aqui no episódio do podcast, a gente está aqui com os troféus. O troféu onde a Tratovel recebeu na semana passada, quinta-feira passada, o prêmio de melhor concessionária do Brasil. Uma felicidade para nós, para todos os nossos clientes, colaboradores, e é um prêmio que veio aí em resultado a muitos anos de trabalho, a mais de 30 anos de trabalho como concessionária New Holland, um reconhecimento que a gente estava trabalhando e a gente alcançou. Então hoje, com muita felicidade, muito orgulho no peito, a gente pode dizer, somos a melhor concessionária New Holland do Brasil. É muito gratificante mesmo. E preciso agradecer a nossa concessionária de drones também, a Tecnovel, nosso parceiro, nosso patrocinador oficial, que é o consórcio New Holland. É isso, diretor? O diretor sempre manda que eu peça pro pessoal ativar o sininho aqui no YouTube, se inscrever no canal, seguir todo mundo, né? Tratovel, Tecnovel, Cris, conversa com a Cris no Instagram e acompanhar semanalmente todos os nossos conteúdos. Vamos falar quem é o nosso convidado, apresentar que ele está aqui. E quando ele chegou aqui nos bastidores, ele começou a contar algumas histórias, né, que não estão gravadas, mas que ele vai contar aqui pra gente. Mais um ponto que me chamou muito a atenção, mas muito mesmo, eu não sabia, e para mim acho que foi o motivo de maior graça ainda ter convidado ele justamente nesse dia. Hoje, dia 25, ele está celebrando esses 3 anos de padre. E eu não sabia, de verdade não sabia. O nome dele já estava na minha lista desde o ano passado, quando a gente fez um contato e estávamos para gravar um vídeo, um episódio. Mas justamente na semana que ele estava celebrando os seus 3 anos de padre, foi que me veio no coração em convidá-lo. E realmente caiu justamente hoje, dia 25. Quem está comigo hoje, celebrando os seus 3 anos de padre, é o padre Douglas, que veio lá de Sombrio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris. Deus abençoe. Sua bênção. Eu acho que eu vou tirar meu chapéu, né? Seja bem-vindo. Obrigado. E olha quem eu coloquei aqui do nosso ladinho para abençoar o nosso episódio. São Carlo Acutis, eu acho que eu tô com 2 sentimentos, Cris. O primeiro é de novidade, né? Porque assim que eu cheguei, eu até comentei com a equipe ali que eu achei o máximo esses tratores mini. E aí tudo isso, assim, pra mim é uma novidade também. Mas aí, ao mesmo tempo, eu olhei e vi São Carlo Acutis, assim. E aí o sentimento também foi de que eu tava em casa. E no lado... Nossa Senhora Aparecida. A nossa mãe do Brasil. E eles estão sempre por aqui. Não é porque o padre estava aqui hoje, o Carlo Acutis, eu tenho 2 imagens. A Santinha sempre fica aqui. Eu tenho esse que fica na minha sala e tenho esse que fica aqui. Então eu sempre tô com eles aqui. Então daqui a pouco o padre vai contar a ligação com o Carlo Acutis. Eu também tenho uma ligação muito forte. E é isso. Fiquei bem feliz e eu acho que o nosso episódio ele vai ser mágico e muito abençoado. Como eu tinha gravado um stories, abençoado porque é a primeira vez que a gente recebe um padre. Somos uma empresa familiar e somos uma empresa católica, muito católica. Já recebemos missas aqui dentro da igreja, já o nosso padroeiro São Cristóvão, que é o padroeiro também dos agricultores, e o padre veio aí para contar a sua história e seu trabalho de evangelização lá em Sombrio, que Sombrio é uma cidade também onde temos muitos clientes e amigos. E para mim, assim, foi uma grande alegria. Nós conversamos, né, o ano passado, mas aí agora, nesse momento, eu percebo que Deus tem os seus caminhos, né, Cris? Porque realmente tu não sabia que iria cair exatamente dia em que eu estava celebrando 3 anos de padre.
E aí eu tava aqui te ouvindo falar, assim, eu tava pensando como Deus, ele é realmente extraordinário, né? De me dar esse presente e de poder estar aqui justamente para falar da razão pela qual eu fui ordenado, que é anunciar o evangelho. E assim, pra mim é realmente um motivo de muita alegria. Te acompanho já faz algum tempo, temos amigos em comuns, né? Sim. A gente pode mandar abraço, inclusive? Claro que pode, porque daí eles estão esperando os abraços. Vai ter muitos abraços, mas já começa mandando os primeiros abraços, porque daí eles não vão ficar até o final, assim, agoniados, né? Isso, é. Amigos em comum, vamos começar. Eu tenho muitos paroquianos amados, queridos, que com certeza depois que eu mencionar esses 3 nomes, os outros vão perguntar, padre, mas o senhor não mencionou os nossos nomes. Mas é que esses foram os nomes que foram o caminho, foi o caminho para que nós pudéssemos nos conhecer, né? Que foi o Belinho, a Aline e a Margarete. Isso, a família Acorde. E a razão, assim, pela qual eu comecei a conhecer o teu trabalho e acho realmente extraordinário. E peço hoje que Deus possa sempre te abençoar. E é uma grande alegria estar aqui para a gente falar de Jesus, de vocação, de missão. E também de alguns pedidos que a gente vai deixar mais pro final, né? Isso. Mas vamos contar a história do padre, porque eu não conheço. Eu sei que é um padre jovem, é um padre que 3 anos de ordenado hoje, tem 29 anos, né? 29 que anos. O padre citou. Mas como que o padre se descobriu que queria ser padre? Eu creio que a minha história, ela é uma história cheia de surpresas, assim. Não é aquela história tradicional daquele menino que rezava a missa em casa. Que era coroinha. Eu me lembro quando eu entrei pro seminário, os meus amigos, eles contavam aquelas histórias, né? Ah, eu pegava a bananinha e cortava e rezava a missa. Sim. Ah, eu pegava o pãozinho. Eu nunca tive isso. Não é uma história tradicional, ela é realmente uma história cheia de surpresas, assim. Eu sempre fui um menino muito da igreja. Meus pais sempre foram muito católicos. De Içara. De Içara, Qual localidade? Eu sou da cidade de Içara. A minha capela, que eu amo muito, é a Capela Santa Bárbara, da qual eu sou natural, né? Do bairro Aurora. Tá. Antiga Mineração. Hoje se chama bairro Aurora, mas antigamente ele tinha o nome de Mineração porque ele era um bairro só de mineiros. O meu avô, inclusive... Mineiro. O seu Joaquim, isso, foi um dos primeiros mineiros ali da cidade de Içara. Agora, eu partilhando contigo, assim, me vem um filme, assim, que eu me lembro da festa, né, que nós tínhamos lá na comunidade, e eu me lembro que Santa Bárbara entrava com aquela coisa mais linda, assim, com... Padrões dos mineiros. Isso, com a maquete dos mineiros embaixo, assim. Então, a fé sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Tá vivo? Não, todos os meus avós já faleceram. Já faleceram, então ele era um mineiro. Ele era mineiro, e a fé já foi herdada dos meus avós. Sim. Minha avó paterna, que eu também... Eu não digo que eu perdi, mas que eu ganhei. Eu ganhei para a eternidade, né? Foi por ela, assim, principalmente, assim, que eu herdei a fé. E ela te viu se ordenar ou não? Ela teve a graça de me ver ser ordenado padre. E foi muito interessante, Cris, porque ela sempre falou para mim, meu neto, ela me chamava de meu filho também. Meu filho. Vovó Nilda. Eu quero ter a graça de te ver celebrando uma missa. E aí eu celebrei o aniversário de 90 anos dela. Celebramos juntos, E aí, poucos meses depois, aí ela veio a falecer. Mas eu dei esse presente. Dei o presente de celebrar a Santa Missa e fui eu o responsável que, né, entreguei ela nas mãos de Jesus, assim. E ela te viu. Então, e o avô? O avô não, daí? Os meus avós, tanto a minha avó materna quanto o meu avô paterno e depois também o meu avô materno, todos eles, né? Paterno e materno. Eu não os conheci. Não conheceu? Eu conheci apenas a minha avó paterna, que foi aquela que foi a responsável por trazer, assim, a tradição cristã na minha vida. Mas os meus outros avós também sempre foram muito católicos, assim. Sim. Minha família é sempre muito católica. E os teus pais... Tá, mas a localidade, né, é mineira. Isso, antiga mineração e hoje bairro Aurora. Era mais rural ou era na cidade? Essa é a minha curiosidade. Tu cresceu na cidade ou no meio urbano? No rural ou no... A minha rua, ela destoava do bairro. Tá. Por quê? Porque todo bairro é operário. Mineiros, né? Então Sim. eles chegaram, aí organizaram um bairro. Mas a minha rua, ela era rural. Sim. Então, assim, eu cresci ali diante da plantação. A minha rua, ela é bem grande, né? Sim. Era bem grande. Hoje já, quando eu retorno, já não tem mais isso. Já fizeram um loteamento e tal. Mas era uma rua toda rural. Então eu cresci... Eu me lembro que com o meu pai e com a minha mãe, eu não sei se eu posso falar isso, gente, mas eu cresci roubando milho.
Não, é pegando... Inclusive dos meus benfeitores de seminário. Sim, mas eu também roubo milho, padre, mas eu roubo, mas eu aviso. Mas eu avisava. Isso é que nem eu, então. Eu avisava. Isso não é pecado. Inclusive, daí... o dono da roça, ele era meu benfeitor no seminário. Porque daí tu dizia assim, mas é porque daí a gente tem aquela, vou lá roubar o milho. Não, a gente tá pegando, a gente é avisado. Isso, isso aí. E os seus pais... sempre foi essa realidade rural, assim, sempre. Sim. Meus pais também plantaram, meus pais também trabalharam na agricultura. Nós já tivemos a experiência, assim, de ter essa realidade de paiol, de agricultura, de animais, assim. Nossa casa é uma casa bastante grande, assim. Então sempre foi uma realidade pra mim. Então tu chegou a ir pra roça em algum momento? Sim, pequenininho. sim. Eu mais atrapalhava do que ajudava. Com balainho nas costas, era que ele ia? Ele ia com balainho nas costas. Eu mais atrapalhava do que ajudava, mas estava ali. Daí, então, assim, teve essa tua infância e teve algum start, assim, não... Vou ir pro seminário, como é que foi? Isso, então, daí minha Porque família daí isso 15, 16 anos? Sim, sempre foi muito católica. O meu pai, ele é muito católico e sempre teve o propósito de rezar o terço em casa, então às vezes eu via ele, né, rezando 1, 2, 3 vezes o Santo Terço. E sempre foram muito, muito cristãos, assim, nós viemos de uma família muito humilde, na verdade, muito pobre mesmo. Nos faltou por muitas vezes da minha vida, das nossas vidas, muitas coisas. Eu sempre digo isso. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Mais nova, mais velha? Mais velha, 5 anos mais velha. Então tu é o bebê da casa. George. Eu era. O George está aqui, logo ele vai aparecer. Se sobrar um espacinho pra ele, mas vai sobrar. Ele era o bebê Georges, viu? O Georges, eu acho que tá conhecendo a minha história completa hoje. George vai saber tudo hoje. O Georges e um monte de gente. Então tu é o filho mais novo. Isso, e só que aí houve um momento muito interessante, porque mesmo sendo muito católico, quando eu cheguei ali aos meus aproximadamente 12, 13 anos, eu me afastei da fé. Tá. Então, assim, eu me afastei da igreja, me afastei da fé. E eu comecei a viver um momento muito difícil da minha vida. E foi esse momento que me fez voltar para Cristo. Tá. Esse foi um momento muito, muito complicado. Eu passei por um processo de depressão muito profundo. Tá. Hoje eu entendo, Cris, que às vezes na nossa vida, Deus permite algumas feridas para que, a partir dessas experiências, a gente possa falar sobre elas, né? Hoje eu atendo muita gente com depressão. E quando as pessoas me dizem que estão com depressão e precisam conversar, eu entendo porque já passei por essa experiência. Então, assim, muito forte pra mim. E aí eu me afastei da presença de Deus, radicalmente, né? E meu pai e minha mãe sempre me respeitaram. Eles não me forçaram, não... Só que aí isso começou a afetar radicalmente os meus estudos, a minha vida social, a minha vida espiritual, a minha saúde. Eu emagreci muito. E a minha mãe, se ela estiver assistindo isso, depois ela vai rir muito. Assim. Ela vai assistir. Porque eu não sei se você conhece aquele filme da Dona Hermínia, interpretado pelo Paulo Gustavo aqui no Brasil, muito famoso. Depois eu vou te passar o link. A minha mãe é uma Dona Hermínia, assim. O que é uma Dona Hermínia? Uma mãe raiz. Sempre muito raiz. Tá. Então, um dia, me vendo naquela situação muito triste, muito, muito traumática, muito abatida, ela disse pra mim assim, Douglas, deu. Hoje você vai pra igreja. Chega, vamos. Chega, isso. E aí tinha um retiro acontecendo da Renovação Carismática Católica. Naquele dia, minha vida mudou. E tu já tava com quantos anos? Eu já tinha ali os meus 15 anos. 15 anos. Isso. E não tinha feito a crisma, então? Não. Porque daí tu tinha parado, nem tinha começado. Estava fazendo. A catequese. Isso, estava fazendo sem vontade, inclusive. Sim. Aí eu entrei naquela igreja e eu fui, e eu me lembro, assim como se fosse hoje, né? A igreja ela estava aberta, o Santíssimo Sacramento estava exposto no altar. E aí quando eu entrei na igreja, eu olhei e eu disse assim, olha, eu estou em uma fase da minha vida, aquela fase de adolescente, né? Que não crê mais. Que eu não creio que o Senhor está aqui. Eu falei isso para Jesus. Mas, se o Senhor está aqui, se o Senhor existe... Se o Senhor pode trazer aquilo que o meu coração anseia, que é a felicidade, então que o Senhor me prove. Ai, ai, ai. E naquele momento eu fui tomado por uma experiência muito forte de Deus, assim, uma experiência extraordinária, onde eu me prostrei de joelhos e eu comecei a chorar muito. E a partir daquele dia, eu nunca mais saí da presença de Deus. Todos. Foi muito forte. Porque dentro do meu coração... eu senti como se Deus falasse assim, filho, tu estava buscando fora o que tá aqui dentro? Aquilo que sempre habitou dentro de ti. E aí foi extraordinário, assim. E aí foi onde eu comecei a ingressar na igreja, e aí eu comecei a desenvolver, né, capacidades, e Deus foi me dando dons. Então,
Até eu esqueci de trazer o violão que a gente poderia, mas isso fica para um próximo momento, né? Vai ter momentos, vai ter momentos. Deus foi me dando o dom da música, então eu fui me engajando na igreja. Conheci minha namorada, minha primeira e única namorada. E ali, aos 17, 18 anos, então eu comecei já a trabalhar, Grupo de jovens. Isso, comecei a namorar. Crisma. Tava feliz da vida. Tá. Feliz da vida, assim. Aquele Douglas, né, depressivo, angustiado, preocupado, ele magrinho, tava magrinho. mais do que sou. Exato. Ele tinha passado. E aí uma vida nova em Cristo tinha sido formada em mim. E aí, quando a minha vida estava toda estabilizada, eu estava me preparando, eu tinha um sonho de trabalhar na área da saúde, né? Então eu tinha feito inscrição para fisioterapia e outros cursos e tal. Então, quando estava tudo certinho, aí começou uma angústia no meu coração. É como se eu não estivesse completo, como se faltasse algo. E aí eu estava namorando na época, e quando eu estava com a minha namorada, nós estávamos juntos, e eu sentia no meu coração que aquilo não era para minha vida, que Deus tinha algo maior, muito forte. E aí eu comecei a perceber que eu me realizava na missão. Eu me realizava cuidando das pessoas, atendendo as pessoas, conversando, conduzindo momentos de oração, pregando. E aí eu falei assim, Jesus, será que o Senhor está me chamando para ser padre? Ai. Quer dizer, um adolescente que não cria, né? Uhum. Que passou a crer e agora vai ser padre. Porque, bom, Deus já foi tão bom comigo de ter me tirado do buraco, né? Então agora será que ele... Quer te puxar mais um pouquinho. Exatamente. Quer puxar mais um pouquinho. Exatamente. E aí eu comecei a rezar nessa intenção e eu comecei a pedir sinais, né? Eu falei para Jesus, até achei muito interessante, que Jesus sempre foi muito claro comigo, né? Eu falei para ele, se eu sair, né, se eu largar a minha vida e eu entrar no seminário, eu vou entrar para ficar. Inclusive eu estava conversando aqui com a menina que estava conduzindo aqui a operação das máquinas, que me acompanhou quando eu entrei no seminário, há 13 anos atrás. Isso. E aí eu falei assim, mas eu preciso que o Senhor seja claro comigo e que o Senhor me mostre. Porque a Igreja Católica, quando você fala que quer ser padre, ela te oferece diversos caminhos, né? Então você pode ser um padre religioso, você pode ser um padre no mosteiro, você pode ser um padre diocesano. E são diversos carismas. Então eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor, se desejar que eu seja padre diocesano, o padre diocesano é aquele que trabalha na própria região, né? Isso. Que o Senhor seja claro comigo. E o carisma do padre diocesano é ser um bom pastor. Pronto, fiz minha oração e é isso aí. E acreditei. Eu nunca fui assim de pedir mais de uma vez. Sim. Então, tem pessoas que, né, pedem, e eu falo assim, não, eu vou pedir uma vez para Jesus, tá bom. Eu acho que ele vai me escutar. Ele vai me escutar. É suficiente. E aí, eu fui convidado para pregar em um lugar que se chama Manjedoura. A Manjedoura, ela é um lugar que acolhe dependentes químicos que querem se recuperar e mudar de vida. Tá. Por isso que quando as pessoas me perguntam, né, onde nasceu minha vocação, eu digo que nasceu em uma manjedoura. Então, eu me lembro que era noite, né, mais ou menos esse horário que nós estamos, eu entrei, nós pregamos, e aí terminou a pregação, eu preguei sobre o anúncio de Nossa Senhora, terminou a pregação, um senhor me chamou. Eu me lembro que eu fiz 3 pedidos para Jesus. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me toque, que o Senhor me olhe, que o Senhor fale comigo. E aí acabou ali a pregação, o Senhor me chamou no braço, me tocou. E aí ele me olhou nos meus olhos. E Cris, pela primeira vez na minha vida, eu vi Jesus. Era ele ali. Diante do meu olhar, assim. Era ele. Não era aquele senhor de 60 anos. Sim. Sabe quando você... assim, era Jesus. Ele me olhou e ele disse, Douglas. E eu não tinha me apresentado. E aí ele olhou pra mim, e eu até me emociono de comentar sobre isso. Sim. E ele disse assim, Douglas, Deus está escutando a tua oração. E nesta noite, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para ti. E ele pegou a minha Bíblia, que eu tinha nas mãos, uma Bíblia da Ave Maria, ele abriu em João 10:11. João 10:11 é o meu lema. E João 10:11 estava escrito, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E aí ele olhou nos meus olhos e ele disse, seja um bom pastor. Eu estou te chamando para ser um bom pastor. Vai e cuida das tuas ovelhas.
Daí. E aí eu peguei, eu abracei aquele senhor, eu comecei a chorar, e aquele senhor não entendeu nada, né? Porque, meu Deus, o senhor tinha falado Ele comigo. estava sendo a tua resposta do teu pedido. Exatamente. O teu pedido desintencional. E aí o que aconteceu? Ele me olhou, Aham. ele me tocou e ele falou comigo, né? Ele me pediu que eu pudesse conduzir as ovelhas dele. E eu disse, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu voltei pra casa e eu disse, mãe, quero ser padre. Delas, como assim? 17 anos, de 17. Isso, 17 eu já pra tinha 17 anos, É. E dela assim, como assim você quer ser padre? 17 para 18 ali, né? Há um tempo atrás, tu não cria, agora tu já passou a crer e agora já quer ser padre? E aí meu pai, ele me lembro que ele ainda falou assim, não, meu filho, tá muito magrinho. Tu não vai resistir, vai ser muito estudo, vai ser muito tempo. E eu disse, não, gente, eu não vou voltar atrás, eu sou muito decidido, os meus paroquianos sabem. Eu demoro muito para tomar uma decisão. Mas, Depois nós vamos entrar nesse assunto da Sim, questão da igreja, né? é. Nós estamos vivendo um momento muito particular na paróquia. Isso. E eu lutei com todas as forças pra gente não começar a reforma. Porque eu sei que quando eu decido, eu não volto atrás. vai. E eu disse, não, gente, não tem mais. Jesus me chamou, eu vou ser padre. E aí eu dei o meu sim, eu fui conversar com o padre, na época era o padre Oscar. Oscar Pitts. Isso Uhum. mesmo, que estava cuidando do seminário. E aí conversei com ele, conversei com o padre reitor, que era o padre Aires também, o padre José Aires. E aí eu fui admitido no E seminário. começou em Caravaggio? Em Caravaggio, né? Que foi onde a Sinara, né? Aham. Que tava aqui, isso onde ela me conheceu, que aí eu vim aqui fazer um trabalho de pastoral. E ali eu entrei no seminário e disse o meu sim para Jesus, e aí minha família no início ficou meio assim, depois me apoiou. E a vozinha lá, vai meu neto, E a vai minha meu avó neto, lá, e a vai minha meu avó lá. neto. E aí a vó é vó, né? É. Então ela já falou assim, eu sabia que você ia ser Eu padre. Você sabia, estava eu enrolando, sabia, assim, eu sabia que ia dar tudo certo, eu sabia que no fim das contas ia dar tudo certo. E aí minha avó achou ali na família alguém que era freire, alguém que E já era puxou padre, todo o histórico, e daí isso. foram só te empurrando. Só motivando, assim. E aí uma coisa me marcou muito, Cris, porque pra você ser padre, você precisa de 2 faculdades. Isso, nós vamos falar. Florianópolis, Brusque. Isso, filosofia e teologia. Isso. E são caras as faculdades, Uhum. né? Porque são faculdades, assim, que... Enfim, a teologia é de 4 anos, a filosofia é de 3 anos. Começa por filosofia, que é em Florianópolis. Em Brusque. Em Brusque. Isso, e teologia em Florianópolis. Tá. O filosofia é a faculdade. Filosofia todo mundo poderia fazer, né? Mas Uhum. a teologia é só os padres. Na verdade, a teologia, a nossa teologia, ela tem um olhar voltado para os padres, mas Tá. ela é aberta para leigos. Ela é aberta. Só Mas que daí pelo vocês- horário, Sim, é mais comum que seminaristas façam, né? que Isso, daí estudem. vocês vão ficar, né, nos 2 seminários. Então a formação ela demora 9 anos. 9 anos, e aí depende do bispo, né? Depois o meu tem- bispo viu que estava tudo bem, então ele me ordenou. Que é o bispo atual, né? Isso, mas Dom tem Jacinto. seminaristas que Sim. levam 10, 11, 12. Sim. Eu tenho amigos padres que demoraram 16, 14 anos. Uhum. pra Daí ser- faz um ano, chega a dar um ano, nem chega. Tem casos e casos, vai dar um ano de Propedêutico, que foi o ano inicial que eu fiz, né? lá em Sombrio já daí? Você. Em Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio é a porta de entrada, né? Sim. Que foi pra onde eu fui morar. É cerca de 40 minutos da minha casa, né? Aham. 40, 35. Daí tu ficou quanto tempo indo pro Caravaggio? Ali no começo. Eu morei durante 1 ano ali. 1 ano. Eu me lembro que a minha partida ali pra Caravaggio foi uma cena de filme, você não tem noção. É. Porque era 30 minutos de casa, mas minha mãe chorou como se eu estivesse partindo Pra ir assim pros pra Estados outra Unidos. nação. Nossa! E eu me lembro que pra você subir em Caravaggio tem um morro, né? É. Então tudo torna um cenário mais dramático, assim. Ai, ai, ai. Mas eu chorei muito. É. Porque assim, nem minha irmã tinha saído de casa ainda, né? Então eu era o Sim. primeiro a sair de casa. E aí eu ainda não tinha 18 anos, né? Então eu me lembro que eu subi assim o morrinho, né? E aí o padre José Aires falou, agora você tem que se despedir. Tem Daí que minha ficar mãe, aqui. Minha mãe é muito sanguínea, muito expansiva, então ela disse, não. Muito Não, cedo. Muito Ele cedo. disse, não, ele tem que se acostumar. Tem que ficar aqui, tem É. que. Daí tu já tinha terminado o 3º ano ou terminou lá? Já terminou. tinha terminado. Aham. Eu entrei bem cedo pro ensino médio, então, pra escola, né? Então Aham. terminei tudo mais cedo. E aí eu me lembro que o morro tinha uma descidinha, então minha mãe Deu tchau, desceu e não no queria tchau, dar assim, tchau, chorando, tchau. e eu olhando, e foi muito forte, assim, eu amo muito a minha família, Sim. né? Tanto é que terminando aqui, eu vou voltar pra casa pra ainda estar com eles, assim. A Aham. gente tem uma ligação muito forte. Sim. E
E também naquela época, quando eu ficava no seminário, ficava meio que era quase um internato. Não existia celular, né? Não, ainda até hoje. Nós não temos a possibilidade de celular. Isso, porque daí fica esse momento de total estudo. Isso. Os rapazes hoje, quando entram no seminário, eles conseguem ter o celular, parece que uma vez por semana. Eu sei porque tem 2 seminaristas lá na minha paróquia, né? E aí eu até brinco com eles, vocês já são da geração Nutella. Na minha época nós éramos mais raiz. A gente não falar, tinha... Tem que ligar no orelhão. Não tinha possibilidade de celular. Nada, Não, é um impacto muito grande. Assim. E aí, assim, você para pensar, né? São 26 pessoas, 26 rapazes. Desconhecidos. Cada um com a sua cultura, cada um de uma cidade. Então é um choque enorme. Assim. E também a gente vê que, como você já falou, todos os padres carregam a sua história e cada um a sua história. Uns mais humildes, outros com poder, né? Mas normalmente os padres não são pessoas que têm grandes, eu digo posses. Sim, perfeitamente. Mas, então isso, quando vocês vão para o seminário, todo mundo vai estar comungando da mesma experiência. Primeira vez estão saindo de casa, todos jovens. Isso. Será que são apoiados pelos pais, mas ao mesmo tempo, será que eu tô na minha vocação certa? Porque nem todos vencem o processo, né? Sim. Então, venceu o processo das 2 faculdades, tudo ok. Sim, vem um grande desafio. Você comentou sobre essa questão daqueles que são mais pobres, eu era um desses. Tanto é que me emociono muito, assim, até hoje, porque quando foi para eu entrar, o meu pai falou assim, meu filho, eu não tenho. Não tem como te manter. Teria que manter até um enxovalzinho básico, né? Eu sei que existem muitas campanhas de ajudar os seminaristas, de mandar roupa e tudo. Porque todo mundo vai estar ajudando a formar alguém que vai prestar um serviço depois. Porque o padre é uma pessoa que presta um serviço. Curiosidade, né? Como eu já fui de CAEP e tudo, a gente tem pessoas que não sabem qual é o valor do salário de um padre. E eu sempre que eu tenho possibilidade de falar que cada diocese tenha eu posso falar, eu acredito que posso falar que não é problema. 2 salários mínimos. A nossa diocese de Criciúma optou por receber a menor taxa salarial do estado de Santa Catarina. Né? Se você for para Florianópolis, Tubarão ou até Joinville, a maioria é 3 salários. Sim. E nós optamos por isso. Então, uma coisa que, assim, não é dentro da nossa diocese, é esse o valor. Então, assim, 2 salários mínimos para o padre comprar a roupa dele, se manter, não é... o padre, ele não se tornou padre para juntar riqueza ou para ficar rico. Vocês ganham presentes, ganham doações, que isso cada paroquiano vai, né, conforme pode, né? Mas o valor do salário do padre é esse. Tem gente que acha que... Eu já escutei pessoas falarem assim, ele ganha 10 mil reais. Eu digo, não é 10 mil. A doação da igreja é uma coisa. O dinheiro que o padre recebe para ele se manter, para fazer uma saúde, algo assim. Então, isso, e aí o que me marcou foi porque o meu pai, ele pegou e olhou para mim e falou isso. Não tenho como te bancar lá. Exato, mas ele disse assim, mas meu filho, nós vamos sair de casa em casa e nós vamos pedir. E nós fizemos, Cris. Sim. A gente bateu de casa em casa. Como eu era muito conhecido na minha comunidade, todo mundo conhecia o Douglas, né? Nós vamos formar esse menino. Exato. Então eu entrava e aí hoje eu percebo, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas é Deus que vai conduzindo, né? Eu entrava na casa e nós éramos muito sinceros. Nós falávamos, olha, eu tô aqui com meu pai. E ele falava, eu tô aqui com meu filho. A gente quer que ele seja padre, a gente não tem condições de manter o estudo dele. E se você nos ajudar com 15 reais, você vai estar formando um padre. E as pessoas, elas davam, assim. E aí eu sempre rezei muito, né? Porque daí o pai falava assim, meu filho, quando as pessoas te entregarem o valor, tu pega o nome delas e tu reza. Mas tu reza. Tu reza. E eu rezava muito, assim, enviava mensagens. E Deus foi tão bom comigo que nunca me faltou R$1. Sim. Durante estes 9 anos. Um monte de anjo te abençoando. Exatamente. Viu, né? Um monte de anjo. Nunca me faltou R$1, assim. Então sempre foi muito, muito forte, assim, a presença e a providência de Deus. Sempre foi muito extraordinário. Tanto na filosofia quanto na teologia. Isso. Então passou esses 9 anos e veio a tua ordenação. Foi aonde a tua ordenação? A minha ordenação foi na minha paróquia de batismo, paróquia São Donato. São Donato em Estado. Uma das mais bonitas da diocese. Sim, uma das maiores. Isso, eu fui ordenado ali, eu fui ordenado com 26 anos. 26 então, na época, eu era o padre mais jovem ali da diocese. E eu me lembro que meu bispo falou, olha, você vai ser ordenado e daqui... E eu já tenho serviço para ti. Ele falou, já tenho serviço para ti. Na minha ordenação diaconal, que foi com os meus outros colegas, né? Ele já falou, logo você vai ser pároco.
Eu Sim. falei, meu Deus, Dom Ai. Jacinto, nem padre ainda eu sou. E daí, Não, já se prepara. ele falou. já vamos te botar no serviço. E aí, enfim, eu fui ordenado ali em junho, né? Como eu falei na data. Vou estar completando agora 3 anos. E aí, eu tive a graça de conviver com o Padre Mateus. Uhum. E moramos juntos durante 1 ano. Lá em Sombrio já. Isso, no qual eu fui diácono. E aí, terminando ali o ano, o Padre Mateus assumiu a missão de ser reitor. E aí eu me tornei pároco da paróquia São João Paulo II, que é a paróquia que eu estou desde seminarista. Desde seminarista. Isso. Faz 3 anos que eu sou padre e há 3 anos eu estou na paróquia São João Paulo II. Tá E na verdade, cheguei como seminarista. Então, sempre falo para o meu povo, vocês me conheceram como seminarista, me acolheram como diácono e agora me recebem como padre. Como pároco. Depois como pároco. Como pároco. E as missões e os desafios só aumentaram lá. E Deus foi conduzindo tudo, assim. Então, depois, né, de ter assumido a missão na paróquia São João Paulo II, eu te confesso que todo projeto novo nos dá medo, né? Sim. Eu creio que aqui também, né? Sim. Quando tu iniciou. Isso. E também porque a paróquia, a São João Paulo II, tem quantos anos? 10 anos? Ela tem 10 anos, mas é como se tivesse cerca de 5 anos, no sentido de que, mesmo tendo 10 anos, faz apenas 5 anos que ela se estruturou enquanto matriz. Sim. Então, assim, ela é jovem, ela tem muitos sonhos. E não que é uma concorrência, mas o pessoal da cidade sempre vê primeiro a Santo Antônio. Exato. Igual aqui em Araranguá, vê a Mãe dos Homens, para depois ver a São Cristóvão, que era a nossa aqui da Cidade Alta. Então, Sombrio já é uma cidade menor. Acho que quantos mil habitantes tem Sombrio? Cerca de 30 e poucos mil habitantes. Isso, então, no lado da BR tá uma paróquia e do outro lado tá... É mais ou menos a divisão tá assim hoje? Isso, exatamente. Eu sempre, inclusive... E vocês pegaram mais a área rural ainda? Assim, 80%. E daí é mais longe para atender? 80%. É um povo muito bom, um povo muito carinhoso e um povo que precisava ser amado. Isso. Porque a história da nossa paróquia, ela é uma história cheia de muitas feridas, assim. Tá. Por quê? Porque ela foi um experimento na diocese. Há 12 anos atrás, eu falei 10, mas é 12 anos. Há 12 anos atrás, o bispo, ele, né, inspirado também, ele quis fazer uma experiência na paróquia São João Paulo II de iniciar uma paróquia sem matriz. Sim. E isso, para aquele povo, trouxe muitas chagas, né? Porque, assim, foi pensado a matriz numa comunidade, depois em outra, e assim, é um povo assim que não conseguiu se estabilizar por um bom tempo. Sim. Foi o Padre Mateus quem conduziu a situação. Os outros párocos também que fizeram um trabalho extraordinário. E aí o Padre Mateus sentiu a necessidade de ter uma matriz. Porque, na verdade, ela era itinerante. Exatamente. Não existia uma igreja. Não, aqui nesse endereço vai ser a matriz, a paróquia, a mãe. Isso mesmo. Na verdade, ela estava itinerante, porque todas as comunidades eram um pouquinho matriz, mas no fim das contas nenhuma era. Exatamente. Daí ele pegou e puxou. Lá que bairro que é? São José. Bairro São José. Não, vamos estabelecer... Bairro mais antigo, né? Vamos estabelecer aqui. E daí... Teve que ir agora vamos arrebanhar todo mundo e fazer com que todo mundo entendesse que era ali. Porque talvez até todo mundo queria um pouquinho. Exato. Sempre tem algumas experiências, né? E as comunidades da nossa paróquia, nós temos 4 grandes comunidades que são muito grandes, que é a comunidade Nova Brasília, a comunidade Januária, a comunidade Matriz e a comunidade Boa Esperança. As 4 eu amo muito, tá, gente? Sim. E provavelmente elas estão todas na cidade depois ali. Eles vão perguntar, o padre tá puxando pra Matriz, todas estão ali na cidade. Então, estão todas ali na cidade. Pra depois ir pro interior. Isso, e aí depois tem as demais, que depois também são muito amadas, mas são mais pequenas, né? Mais retiradas, assim. E aí o que aconteceu? A gente sempre conversa, eu e o Padre Mateus, a gente já conversou muito sobre isso. Deus usou ele para chamar o povo e para formar uma matriz. Só que daí na hora de trabalhar, na hora de firmar, na hora de organizar, ele foi transferido. E daí sobrou a bomba ficou para mim. A bomba positiva, mas já tinha começado o projeto. Isso, exatamente. E ali Deus começou a conduzir. E eu sempre relutei muito, porque qual o meu pensamento, né? Bom, Deus nos deu a graça, então, de estarmos aqui, aqui nós vamos ficar, né? Se Deus inspirou o pároco anterior, é aqui que nós vamos ficar. E nós começamos um trabalho ali na paróquia São João Paulo II muito forte, só que foi um trabalho, assim, que começou a alçar voos maiores do que imaginávamos, assim, em todos os âmbitos. Então, nós começamos com cerca de 50 coroinhas, nós começamos um trabalho muito grande com as crianças, hoje nós somos quase 300 coroinhas.
Muito forte. E o número de coroinhas que tende a aumentar, assim. Começamos um trabalho com os jovens ali, nós tínhamos aproximadamente 15 na Pascom, cerca de 30 acólitos, eu acho, e alguns também nas outras expressões, como a renovação carismática e o cursílio, e hoje nós somos cerca de quase 200 acólitos, 200, quase 80 pasconeiros, e tem uma expressão muito grande também, tanto no GOG, que é o grupo de oração jovem, quanto também no grupo de oração cursilista jovem. E aí começamos a missa jovem, que eu quero chegar nesse ponto também. A missa jovem, Isso, que foi na missa jovem que a gente quase fez o episódio do ano passado, e aí era entra a missa também, jovem. gente, a razão pela qual ele está aqui, né? Carla Coach, que também nos uniu, né, Cris? Carlinhos, eu chamo Carlinhos, meu amigo Carlinhos, com todo respeito, porque ele seria mais jovem do que eu. Hoje ele teria 35 anos, padre. Eu tenho 40 e o padre 29. Então ele seria o irmão mais velho do padre. Isso. O Carlinhos, que a gente já visitou. E aí São Carlo Acutis entrou na minha vida porque eu tive a graça de, assim, cerca de, acho que 8 anos atrás, receber uma pétala de rosa que estava contida no túmulo de São Carlo Acutis, quando ele foi velado, quando ele morreu. Então, teve muitas coroas de rosas, acho que eu não contei isso pra ti, né? Não, essa parte não, essa eu não sabia. George, você sabia? George também não sabia. George, diretor, sabia? O diretor tá concentrado. Tá, vamos que agora... Isso, quando São Carlo Acutis faleceu, quando Carlo Acutis na época, né, então houve muitas coroas, assim, de rosas, flores, e pouquíssimas pessoas no mundo têm essas pétalas de rosas. E eu recebi de uma irmã muito querida que se chama Irmã Janaína. Também vou mandar um abraço, Irmã Janaína. Sim, tem que mandar esses abraços, elas vão assistir. E ela me entregou. Quando eu era seminarista, estava em Brusque ainda, então estou calculando aqui uns 8, 7 anos atrás. Ela olhou para mim e ela disse: Douglas, um dia você vai entender por que eu tô te entregando essa rosa, mas Deus tem uma missão para ti. E aí eu voltei para Sombrio, essa pétala de rosa sempre me acompanhou e tal, e quando eu comecei a minha missão de pároco, a primeira coisa que Deus me fez foi abrir uma caixa e ali estava aquela pétala de rosas. E aí eu senti muito forte no meu coração Deus falando comigo assim: filho, eu quero que você levante uma geração de jovens adoradores aqui na cidade de Sombrio. Deus sempre foi muito claro comigo, assim, e eu obedeci. Eu falei: Senhor, como é que nós vamos fazer isso? De que forma? Bom, um jovem gosta de desafio, não vai dar para ser um horário normal. Vamos começar a missa 11 horas da noite. E aí as críticas começaram. Não, esse padre tá ficando louco. 11 horas da noite, não vai dar ninguém. Não vai dar ninguém. Acho que foram as mesmas críticas que talvez o Frei Gilson, imagino que tenha escutado quando começou o rosário às 4 da manhã, né? Sim. Porque assim, quem em sã consciência, né, gente, vai 11 horas da noite para uma missa, né? E uma missa longa. Exato, uma missa que termina lá pela 1h30 da manhã. Exatamente. E Cris, nós começamos um trabalho, eu me lembro que na primeira missa foi cerca de 300 jovens. Eu saí dali extremamente decepcionado, triste, porque eu achei que, mesmo que tenha dado muito certo, pra mim, no meu coração, no meu interior, parece que eu não tinha feito o que deveria ter feito. Aí eu falei assim: não, Deus vai me dar a resposta na próxima. E aí na próxima foi para 500, depois para 700, depois para 800. E eu me lembro que quando nós completamos ali, um pouquinho antes de 1 ano de missa jovem, nós tínhamos ali cerca de 1.500 jovens. 1.500 jovens. Muito forte isso. No nosso salão, já rezamos no ginásio de esportes também. A nossa primeira missa jovem desse ano, inclusive, teve muita gente que foi embora. Porque não tinha lugar, não tinha espaço. E aí entrou a questão da igreja. Porque daí como que nós iríamos começar a fazer esse trabalho, né? Acomodar todos esses jovens que estão vindo. Exato. Tem jovens que vêm das cidades próximas, né? Como Turvo, Meleiro, Timbé, Araranguá. Tem muita gente de Araranguá que participa. E aí começou um número muito grande, assim, testemunhos muito grandes. Hoje nós temos na cidade de Sombrio um grande número, né, de pessoas que professavam, né, outra fé, enfim, e também não tinham fé e começaram a professar a fé cristã, a fé católica. Jovens que eu comecei a receber mensagens de pais, né, padre, o que está acontecendo com meu filho? Porque ele não rezava o terço e agora ele vive com o terço na mão e quer participar da igreja. Enfim, Deus começou a fazer o extraordinário. Hoje nós temos uma paróquia muito viva. Hoje nós temos toda primeira sexta-feira do mês
nós temos um momento todo voltado para confissões e adoração. Toda segunda nós temos a nossa missa com oração por cura e libertação. Todo terceiro sábado nós temos a nossa missa das crianças Missa também, das crianças, que enche de crianças. E toda a última missa jovem acontece na sexta-feira. Então hoje a nossa paróquia ela é muito viva, ela é muito forte, ela toda é muito semana, presente. além da programação normal das Isso. missas, porque tem uma programação normal, mas tem ainda essas missas que seriam os bônus de toda a semana. Isso. Eu digo que assim, toda pessoa precisa de uma experiência de Deus, né? Uhum. E esses momentos são momentos mais fortes, assim, Sim. onde as pessoas vão lá e têm uma experiência mais profunda com Deus. E a partir daquilo começa uma vida na comunidade. Né? Então hoje a nossa paróquia ela é muito viva, ela é muito forte, ela é muito intensa, assim. É uma paróquia que estava assim naquele processo de entender quem era. Entendimento, hoje de ela já tem uma crescimento, identidade. de identidade. Exatamente. E de identidade. E o desafio de um jovem, Isso, um jovem padre que diz assim, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, o povo vai vir, porque eu acho que no começo, o grande medo é, será que o povo vai vir? Será que o povo vai me acolher? Será que eu vou ter pastorais que vão estar junto comigo? E isso foi sendo conquistado, pelo que eu percebi, foi sendo conquistado, eu creio que sim. conquistado, e foi criando uma identidade como padre, porque os padres, eles vão sendo, né, hoje você está ali há 2 anos como padre. 3 anos. 3 anos. Vou fazer 3 anos. Né? Isso, então, com essa missão dos jovens, os coroinha, a cura e libertação, que é uma missa diferenciada para quem, né, participa de uma rotina diocesana, e a reforma, ampliação é um desafio agora até econômico. Isso. É um desafio econômico, porque a igreja não recebe doações de fora. Ou é o pessoal que ajuda nas ações, ou é a própria doação particular, que é o desafio. Exatamente. Apesar de a nossa paróquia ser muito viva, ser muito intensa, ser muito profunda, ser muito amada, assim, nós temos várias graças, assim, e hoje em Sombrio termos o reconhecimento de que somos a paróquia São João Paulo II, embora tenhamos eu acho que é importante eu mencionar isso, Sim. né? Embora tenhamos um respeito muito profundo pela paróquia Santo Antônio, Sim. porque eu sempre disse, pessoal, é de lá que nós viemos, né? Sim. Então ela é a nossa paróquia mãe, assim. Mas aí nós temos uma expressão, assim, no sentido financeira, que ainda é um grande desafio. Sim. Né? Pela localidade. Por ser jovem, ser uma paróquia jovem. Também, por estar em processo de estruturação. Então, as pessoas ainda estão entendendo, né, o que é o dízimo, o que é essa dimensão financeira, que também é necessária, né, da paróquia. E aí, este padre, né, que iniciou assim com um grande desafio a vida dos jovens, famílias, crianças e idosos, também pegou e colocou a torre abaixo. Ai. E aí iniciamos a reforma da igreja. E era uma igreja com quantos anos estava erguida? Ah, ela tinha aqui Mais de 30 anos. Mais de 30 mais. anos, né? As pessoas dizem que é quase 40 anos, né? Não tenho bem certeza. Bom, mas é por aí. Aproximadamente assim. Então, para começar do zero. Isso. Maior. Porque não tinha Isso. como reformar, porque se queria ampliar, tinha que ampliar. Isso. É. A minha comissão, tanto o CPC, o CPP, eles queriam desde o início. O povo pedia isso. Sim. Né? Eu acho que a nossa reforma ela tem um diferencial, porque assim, não foi o padre que incentivou, foi as pessoas que pediram. A comunidade que pedia. Exatamente. E o que me chama a atenção, Cris, é que foram e que são aquelas pessoas que iniciaram a igreja. Sim. Né? Então, os senhores e as senhoras me falam, padre, eu coloquei aqui o primeiro tijolo. Né? Então, agora, nós estamos incentivando de novo. Nós queremos ver crescer. Para ampliar isso. Exatamente. E aí ela tá já ganhando forma, então a gente já levantou as paredes, a gente já tá fazendo ali toda a estrutura das janelas, das portas. Tem uma arquiteta muito abençoada que está nos acompanhando, a Luana Turati, tem engenheiros envolvidos também. Tudo por doação e com doação. E voluntariado. Assim, e voluntariamente. Então, os benfeitores são muito bem-vindos, né, padre? Os muito benfeitores podem vir, são muito bem-vindos, são acolhidos. Isso. Por quê? Porque assim, as pessoas olham para a paróquia, elas olham para a igreja e elas veem como se fosse apenas uma dimensão espiritual, né? Mas existe uma dimensão material, assim. Então, nós estamos fazendo várias campanhas. Nós temos a campanha da rosquinha da paróquia São João Paulo II. Nós vendemos mais de 1.500 rosquinhas uma vez por mês, né? Todo mês a gente faz, e todo mês esse número. Daí eu lancei agora a campanha dos bolos, então toda missa de cura e libertação nós distribuímos cerca de 50 bolos, 50 formas. Sim. E aí cada mulher assume uma forma e faz um bolo e traz para nós. Ah,
sim. Então a gente tem 100, 50, 60 bolos vendidos todos os meses, assim. Sim. E é uma loucura, a cidade inteira se mobiliza para Uhum. isso, assim. E a gente a gente tem aí o nosso carnê, que ele é uma possibilidade de nos ajudar. A gente tem as rosquinhas, a gente tem os eventos. Estamos trabalhando O muito. Cerco de Jericó. O nosso Cerco de Jericó, Vai ser, né, já tem aproveito. data? Já tem data? Agora, dia 19 de julho, vai Já iniciar. começa. A nossa festa junina, que também vai acontecer dia 4 de julho agora também, que vão ser 2 Sim. momentos fortes, né? São momentos de integração da paróquia e Isso. também de forma de arrecadar recursos. Exatamente. Eu tava brincando ali com o Diógenes, que olha, eu acho que eles só não vendem o padre. Porque o que nós podemos vender, gente, assim, Sim. a gente tá lutando muito e a gente tá vendo acontecer e ao mesmo tempo as pessoas me perguntam, né, padre, como é que tá o seu coração? O senhor tá preocupado, tá angustiado, tá nervoso? E por incrível que pareça, o meu coração ele é tomado de uma paz, porque eu entendo que tudo está nas mãos de Deus. Sim. Tudo, mesmo no momento difícil que nós estamos enfrentando no Brasil, ainda assim tudo está nas mãos de Deus, assim. Então, eu creio profundamente na divina providência, por quê? Porque eu experimentei isso na minha vida. Sim. Então, Tu aquele é menino, fruto, exato, tu é fruto. aquele menino que Aham. não tinha nem como se manter, foi ordenado padre. Sim. Então, eu já vejo, né, a nossa igreja, com a graça de Deus, sendo construída. Sendo construída, ela já está, ela Já sendo está. já entregue para a comunidade. Isso mesmo. Então, assim, hoje não, essa pergunta eu nem vou fazer, qual é a previsão de vocês inaugurar isso, porque isso vai, agora é um processo de construção, de finalização, de mobiliar essa igreja, mas assim, eu já trabalhei em reformas de igreja, padre, eu vou te falar, já está chegando o momento, as pessoas se sentem tocadas em, padre, eu quero te ajudar com isso, ô Diógenes, eu quero fazer uma doação desse item, daquele item, o que está faltando? Eu vou fazer um serviço voluntário, daqui a pouco vai reunir uma equipe de pintores, de encanadores, pessoas que se dispõem a ajudar com trabalho, com material, com uma imagem, tudo isso. As coisas vão acontecendo. E as pessoas querem escrever também, ajudar a escrever sua história. Não por, eu vou colocar lá doação de fulano de tal. Não é por isso. Como eu tinha falado no bastidor, hoje eu entro dentro da igreja que a gente ajudou a reformar e eu olho certos itens e digo, não, a gente ajudou a pedir aqueles itens ou tal família doou. Isso é importante, porque a gente não ficou para nós, a gente doou para a comunidade. Exato. Assim como o padre está lá hoje, pode que o padre vá ficar lá mais 10 anos, 5 anos, 3 anos, 15 anos, a gente não sabe. Mas a missão é concluir a obra, entregar. E talvez o padre vai ficar depois que concluir mais 2, 3 anos, ou um ano ou um mês. Porque a obra não é nossa, né? Ela é de todo mundo. Por isso que ela acontece. Exatamente, é o que eu sempre enfatizo assim, com as minhas lideranças, né? A obra é de Deus. Deus quer aqui, como nos diz Davi no Salmo, né, realizar a sua casa, reinar a sua vontade. Eu creio com uma certeza interior muito profunda que Deus ele vai realizar muito ainda, né? Por que que eu creio? Porque eu acreditava que ia dar certo o projeto dos jovens. Muita gente duvidava e deu certo. Sim. Eu acreditava que ia dar certo o projeto das crianças. As pessoas não acreditavam. Deu certo. A nossa capela, a nossa comunidade não tinha missa aos domingos, né? A igreja era fechada. Eu acreditava que ia dar certo. E deu certo. Hoje a igreja é aberta aos domingos, sempre com muitas pessoas. Eu acreditava que a nossa missa com oração por cura e libertação também ia dar certo e deu certo. Então, eu acredito muito nos planos de Deus, assim como acredito também que a nossa igreja ela está no coração e no sonho de Deus. Porque não é vontade do Padre Douglas, mas é a vontade de Deus. Isso que você fala sobre doação é muito forte. Porque realmente a gente ouve isso das pessoas, né? Eu me sinto muito tocado, assim, porque, inclusive, nós estávamos conversando um dia desses sobre essa questão da doação. Teve uma senhora que ela pegou, um dia desses, depois da missa, o valor que ela tinha, tomou nas mãos o valor que ela tinha, e eu percebi que ela pegou tudo que ela tinha. Sim, talvez todo aquele dinheirinho dobradinho. Isso, tudo. E eu sei que ela pegou tudo porque tinha até as moedas ali. Depois ela mostrou a carteira vazia. E ela disse, padre, eu não tenho muito. Mas tudo que eu tenho está aqui. Sim. E assim que Deus me der mais, eu vou dar mais para a igreja. Então isso toca muito a gente, assim, toca de uma forma muito profunda, né? Depois, como o nosso povo é muito humilde, né? Eles sempre partilham, padre, eu não tenho todo o valor da janela, ou todo o valor da porta, mas
eu posso, de repente, doar ali cerca de 20%, 30%. Então, também faz parte. Faz parte. E aí, Tudo faz parte. é como a gente conversava, Vai. você vê que você fez parte daquela doação. Vê que fez parte e também ter a consciência de deixar para as outras gerações. Porque uma igreja dessa, né, vai durar 50, 80 anos. Depois ela vai ser restaurada. Não, bem mais de 50, mais de 100 anos. Porque ela vai ser restaurada quando precisar de uma nova pintura, uma nova reforma. Mas ela foi construída para durar por muitas gerações. Exatamente. É o pai, o neto, o bisneto. E o que o senhor falou das pessoas... Eu sempre digo, nunca é o valor, mas sim a consideração de ajudar com algo. Quando eu recebo algum presente, nunca é o valor do presente, eu penso. É a consideração de ter pensado em algo. E quando as pessoas estão doando para a igreja ou ajudando nessa reforma, que é uma causa que é neste momento que vocês estão precisando. A hora que terminar a reforma e tiver tudo certinho, é outra fase. Mas agora é a época que está mais precisando do financeiro. Porque o espiritual está acontecendo. Está acontecendo, o pessoal está vindo. E agora é a parte que tem que construir para que todo mundo possa, de forma mais confortável, fazer todos os projetos que já estão acontecendo. Exatamente. E eu creio que também, assim, conseguimos construir até aquilo que conseguimos. Vamos celebrar assim como está. Conseguimos cobrir, conseguimos agora colocar o piso, conseguimos, e assim nós vamos indo. Sim. Com paciência, com determinação, com perseverança e acreditando na obra que é de Deus. Mas o que mais me toca é porque eu também penso assim, né, Cris? Eu acho que essa questão da contribuição e da oferta, ela é fruto de pessoas que estão sendo marcadas por uma experiência com Deus. Eu vejo e estou visualizando assim, famílias que estavam desestruturadas, depois que começaram a participar da paróquia, elas hoje estão completas. E aí sentem no coração de oferecer, como um fruto daquilo que Deus lhes deu. Porque o mundo pode nos oferecer tudo assim que imaginamos, né? Os bens, as coisas, o mundo pode nos oferecer propostas, o mundo pode nos trazer várias possibilidades. Mas a coisa mais profunda da nossa vida, o sentido mais profundo, que é a realização pessoal, para a qual nós somos feitos, que é a felicidade, a vida eterna, o mundo não nos dá. E aí quando a gente encontra isso na igreja, a ajuda é só uma continuidade daquilo que Deus fez. Sim. Eu creio nisso, né? Essa é a minha forma de evangelizar e de trabalhar, assim. Muito bem, padre jovem, eu não diria sonhador, eu digo que ele é um realizador. Sonhador, com os pés no chão. Sonhador, ele foi lá com 18 anos, 17, quando entrou no seminário, meio indeciso, mas que foi e depois não parou mais. Eu acredito até que eu sou muito racional, assim. Tanto é que as pessoas, os meus paroquianos brincam muito comigo, né? Porque tem várias homenagens pra mim, assim. E eles falam, padre, o senhor não chora, padre. O senhor não se escabela. É mais razão que emoção. O senhor não se emociona, assim. Então eu dizia, né, para um tempo atrás, pro pessoal lá da paróquia, meu temperamento é um temperamento fleumático, que é um temperamento mais frio, mais pé no chão, mais racional. Mas eu não diria sonhador, né? Mas eu diria realmente crente naquilo que é o sonho da vontade de Deus. Assim. Sim. E eu acho que a gente tem que sonhar também, né? A gente tem que acreditar. Se a gente não acredita, a gente perde o sentido também de estar aqui nesse mundo, né? Sim. Antes de nós chamar nosso convidado, que também vai entrar aqui no episódio, nós vamos falar um pouquinho mais da experiência que o padre teve lá na Itália. Foi 2 momentos que foi visitar Carla Cutz? Isso. Em 2 momentos? Eu acredito que foi em setembro antes de se ordenar ou depois? Não, foi depois. Sim. Eu já tive a graça de ir como padre. Como padre. Não imaginava. Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria sair do país. Viajar pra fora. Nossa, eu nunca imaginei. Viajar pra fora, é assim que a gente fala, né? Viajar pra fora. Eu nunca imaginei que eu ia ali levar 10 horas de voo. Eu me lembro que a pessoa que estava do meu lado ainda, ela colocou na televisãozinha ali o avião saindo daqui até na Itália. Ela acompanhou todo o processo. Atravessando aquele... eu nunca imaginei. Mas realmente foi um presente de Deus. Deus me deu esse presente, porque como eu faço um trabalho muito intenso ali nas redes sociais, porque eu gosto de mostrar nas redes sociais a vida de um pároco simples, de interior, com uma paróquia feliz. Sim. Né? Então as pessoas às vezes me perguntam, padre, o que o senhor compartilha aí no Instagram?
eu compartilho a vida de um padre que trabalha numa paróquia simples, um padre simples e que é feliz. É isso. Sim. E aí uma agência, enfim, conheceu o trabalho ali e ofereceu essa possibilidade. Aí eu fui como também a trabalho, como diretor espiritual. Isso. Do grupo. Fomos com alguns paroquianos ali de Sombrio. Aham. E tivemos a graça de conhecer o Carlo, que era o meu sonho, assim. Sim. E aí, quando eu cheguei em Assis, eu fui em Roma, fui no Vaticano, fui nas 4 basílicas. Nós fomos em vários lugares ali da Itália. Nós fomos em Portugal, nós fomos em Fátima, Lisboa, mas eu acredito. Mas tudo na mesma viagem. Isso, Tudo na mesma mas eu peregrinação. acredito que nada se compara à experiência Chega que eu lá. tive em Assis. É como se quando assim, eu não sei se tu teve essa experiência, né? Mas a experiência que eu tive é assim. Quando eu cheguei em Assis, é como se... Baixou toda a Abaixou. adrenalina e só tava ali por aquele momento. Exatamente. Aí eu cheguei e olhei para aquele local no qual o corpo do Carlos estava. Ele era um jovem bem alto, né? De 1,80 m. E 3, eu acho. Imagina, muito alto. com 15 anos ele ia acima dos 2 metros. E quando eu olhei para ele naquele túmulo, e aí eu lembrei daquela pétala de rosas que eu ganhei, né? Que a irmã me deu. Eu me lembro, assim, que eu não sei, eu acho que eu esqueci todo mundo que tava ali, eu esqueci o pessoal da viagem. Eu esqueci as irmãs. É o meu momento de me concentrar. Exatamente. Aí eu me ajoelhei, eu chorei muito. Até contei, né, essa história ali pra ti, porque a gente conversou muito antes de iniciar. Foi 1 hora de conversa antes de começar a gravar. E eu me lembro que tinha uma irmã que era italiana e ela era, acho que franciscana, que cuidava, né, a congregação responsável por cuidar ali do corpo do Carlo, da congregação franciscana. E eu me lembro que ela olhou pra mim e ela... Teve um momento que ela começou a ficar preocupada, né? Porque o padre começou a chorar demais, não parou, foram 45 minutos sem parar. E aí tinha uma irmã brasileira do lado e eu me lembro que ela colocou a mão no ombro e ela disse assim, ó, fica tranquila, ele é brasileiro. Os brasileiros são mais emocionados. Os brasileiros são mais emocionados. E foi muito forte, foi a experiência mais forte da minha vida, assim, foi muito profundo. E a única coisa que eu podia dizer ali, Cris, era obrigado, São Carlo Acutis, porque hoje eu vejo aquilo que um dia eu sonhei. Se Deus me levar hoje, né, eu vou muito em paz, porque eu já estou vendo aquilo que um dia foi um sonho. Quando que eu imaginei que tantos jovens estariam reunidos para rezar, né? Crianças, famílias. Então eu disse para São Carlo Acutis, eu acho que eu já estou realizado. Com 29 anos, mesmo tendo muitos sonhos, muitas coisas a serem ainda alcançadas, mas hoje eu já estou realizado. Eu disse, Carlo, obrigado, assim, muito obrigado, porque hoje eu vejo aquilo que um dia eu tanto sonhei. Foi muito forte, muito forte. Uma experiência profunda. Assim. Daí depois que tu parou de chorar, né? O padre parou de chorar, o padre conseguiu ver todos os detalhes daquela igreja simples, que é uma igreja simples onde ele escolheu ficar eternizado e onde muitas pessoas vão lá para a cidade de Assis ver o São Francisco de Assis, que tem a Basílica, né? Basílica de São Francisco de Assis, mas eu acho que o que tá chamando hoje é o Carlo Acutis. Não, e assim, a igreja, bem como tu mencionou, ela é muito interessante porque ela é uma das igrejas mais simples da Itália. Mais simples de Assis, na verdade. Sim. E Carlo pediu, né? Para que o corpo dele ficasse ali, porque ele era muito devoto daquele patrono. E o que mais me chamou a atenção é que existe um detalhe, inclusive eu percebi nesta imagem aqui, esse detalhe ele está enfatizado aqui, ó, nessa região aqui. Tá. Existe um detalhe na camiseta do Carlo, que se você perceber no quadro oficial, no qual ele é anunciado como santo, tem um detalhe da camiseta dele que tá como se rasgadinha. Tá. Eu percebi esse detalhe lá também. Aquele pequeno rasgo da camiseta do Carlo, ela tem um significado muito profundo. Porque Carlo Acutis, ele era um jovem muito rico. A família Acutis é muito rica, né? Ainda é muito rica, a família Acutis. E sempre me chamou a atenção o rasgo daquela camiseta, porque na minha ingenuidade eu ficava pensando, meu Deus, o menino é santo, né? Será que eles vão usar a foto oficial dele para anunciar para o mundo uma camiseta que está rasgada? Aí eu fui perguntar pra irmã, qual o sentido, né, daquele rasgo naquela camiseta? Não tinha uma camiseta melhor? Não tinha uma camiseta melhor para anunciar a canonização dele? Ela disse, padre, por trás desse símbolo existe um significado muito profundo. Porque Carlo ganhava muitas roupas e todas as roupas que ele ganhava ele doava. Então ele tinha muitas camisetas, mas a que estava no armário dele era essa.
e tinha outras assim contadas a dedo. Então ele sempre usava a mesma camiseta. E aí a foto que ele bateu, que era lá em Assis também, a foto, né? A foto que foi usada na oficial. Isso, que é essa daqui. É, com essa né? camiseta aqui, essa mesma aqui. Que é essa daqui, na verdade. Sim. A mãe dele fala, Carlo, tampa aqui, né, para que não fique feio esse buraco nessa camiseta. E aí ele diz pra mãe, isso um dia vai ser sinal de testemunha de Deus. Para que as pessoas possam entender que o mais profundo da nossa vida não está no ter, mas no ser. No ser. E daí eu chorei mais ainda. Quando a irmã me deu essa explicação, eu falei assim, cara, Carlo Acutis era demais. Fala de novo assim. essa frase, que eu acho que tem uma coisa que eu vou citar agora. Eu sempre gosto de usar a frase, nunca é sobre ter, é sobre ser. Sobre ser, o significado Ele usava mais essa frase e eu não sabia. Exato, Traz o guardanapo, traz o guardanapo. Eu não sabia dessa... O sobre ter. E um dos documentários que eu vi tudo que tinha de documentário dele no Instagram, eu vi. Ele tinha 2 pares de tênis, ele não gostava de ganhar roupa, porque ele dava pros outros, né? Ele ganhava as roupas e doava, porque ele não queria ter acúmulo. Então, a do tênis e a da camisa eu não sabia desse, eu não tinha observado esse detalhe. Os presentes dele, quais eram os presentes dele, né? Os presentes dele eram as viagens. Porque daí as pessoas queriam dar roupa, ele não aceitava. As pessoas queriam dar sapato, ele não aceitava. E daí as pessoas, mas o que então a gente vai poder dar? Eles, não, então aquilo que vocês podem, eu reservem e eu quero conhecer lugares santos. Sim. E aí ele dedicou os poucos anos da vida dele para que pudesse conhecer e fazer os lugares toda santos. Ele catalogou os milagres. Aí, ó, foi a Fátima, foi em muitos lugares da Itália, foi, se não me engano, também ali na Espanha, na França, eu acredito. E tem um tour, né, nos lugares nos quais ele passou. Eu creio que o Carlo, era e é ainda o Francisco de Assis do nosso tempo. Do nosso tempo. É muito legal quando você vai ver o tênis dele. Sim. Não é um hábito religioso, é um jovem, né? É um jovem. Então, vamos lá, vamos para as perguntas, padre. Assumido um devoto total do São Carlo Acutis. Isso mesmo. O teu padroeiro. E também toda a juventude da missa jovem também é focada em rezar por ele, rezar com ele. Isso, nós temos nós que e a somos... praça, onde surgiu a praça Carlo Acutis, Isso, também vai ter. A nossa devoção, ela é cristocêntrica, né? Então, de fato, o objeto principal da nossa fé é Cristo. Sim. Ele é a razão pela qual nós somos cristãos. Então, nós olhamos para Carlo como um amigo do céu. Um amigo. Eu amo Carlo porque Carlo me ensina a amar Jesus. Eu sempre digo isso para os jovens. Pessoal, Carlo não é o fim último. Tanto é que existe uma frase muito forte dele na qual está escrita, né, na qual ele expressa a ideia dele principal. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então eu sempre falo, pessoal, Carlo não é a finalidade última, ele é o meio. Um meio para encontrar uma forma de nos aproximarmos ainda mais da ideia de santidade hoje no século XXI. Então, considerando isso, os jovens também começaram a ganhar um amor muito grande por Carlo. Nós iniciamos esse ano na Paróquia São João Paulo II o nosso segundo retiro São Carlo Acutis, que ele é um retiro todo voltado para a vida de São Carlo Acutis. Nós tivemos testemunhos lindos, teve jovens que estavam desenganados dos pais, né? A mãe e o pai falaram assim, padre, eu não tenho mais condições. Como mudar meu filho. Eu entrego para o Senhor. Estou te entregando. Exatamente, foram nesse retiro e voltaram assim, impactados. Então assim. vai ter o segundo esse ano já. Quero fazer. O segundo. Agora, na verdade... Então, sem salão? Era no salão que era feito? A gente faz um lugar mais reservado. Ah, tá. Sim, sim. Inclusive, os paroquianos vão saber aqui pelo podcast da Cris. Opa! Nós não vamos ter apenas o Retiro São Carlo Acutis, mas a gente vai ter o Retiro São Tarcísio para crianças, Beata Chiara Lute para adolescentes, São Carlo para jovens, Sagrada Família para casais e São João Paulo para adultos. É o meu desejo, assim. Porque eu acredito muito que quando nós temos uma experiência com Deus, nós servimos melhor, né? Bom, voltando ali àquela questão inicial que tu perguntou, né? Diante de tudo isso, eu pensei assim, não, então vamos fazer um lugar aqui da paróquia dedicado a São Carlo Acutis. E aí nasceu a ideia da praça. A primeira praça do Brasil, poucas pessoas sabem disso. Aqui no Brasil nós já temos ruas que são dedicadas a ele. Eu acho que, se eu não me engano, tem uma em Brusque, né? Ou em outro estado, parece que em São Paulo também. Mas praça é a primeira. Então será a primeira praça do Brasil dedicada a São Carlo Acutis. E nós estamos aí... Vai ser ali no lado da igreja.
vai compor todo o complexo da igreja. Ela vai... Toda a praça da nossa igreja vai ser revitalizada para que em cada lugarzinho ali haja um sinal da presença do Carlo. Nós vamos colocar uma imagem dele ali, junto com a imagem de São José, São João Paulo. E aí nós queremos também colocá-lo como o nosso copadroeiro. E junto com isso, possivelmente daqui a pouco vem uma relíquia. Eu já estou em contato. Lutar por isso, né? E vem. Já estou em contato com as irmãs, já estamos conversando bastante. E queremos a presença dele ali conosco. Sim, é um processo. Eu acho, Cris, que nós estamos em um tempo em que Deus tem pressa, sabe? Deus tem pressa. E eu acho que nós estamos pela primeira vez, e isso é um dado mesmo, né? Um dia desse eu estava lendo, um dado que foi extraído do site do Vaticano. Pela primeira vez nós estamos tendo uma geração, por incrível que pareça, de jovens e adolescentes que estão buscando a Deus livremente. Sempre foi por tradição. Ou por obrigação dos pais, tradição da família. A tradição é ótima, porque é por meio da tradição que nós conhecemos a fé. Mas pela primeira vez eu acho que nós estamos em um momento da humanidade em que os próprios jovens e adolescentes estão percebendo que o material já não preenche mais. Que as coisas desse mundo. Sim. É aquilo que eu te falei, não é sobre ter, mas é sobre ser. E eu acho que isso tudo está muito ligado ao Carlo, assim. E ele, a história dele, ele não era um jovem nem católico. A família dele não tinha tradição católica. Não, então ele também não. Sim, então olha como a história dele tem alguns cruzamentos com a sua. Exato. Idades diferentes. Eu tive a graça de ir lá em Assis conhecer a tia dele. É tia dele? É, tia dele. Tive a graça de conversar bastante com ela. Então você foi uma ou duas vezes lá em Assis? Fui uma vez. Uma vez. Isso. O ano passado, em setembro. Isso. Setembro por ali, né? Isso mesmo. E eu fui 2 meses depois, padre. Pertinho, Choramos bastante. Por pouco a gente não se encontra, então. Mas será que quem ia chorar mais? Lá ia ser uma disputa pra ver quem ia chorar. Não, mas foi um momento muito lindo. E essa imagem veio de Assis, ela é de madeira, travejada. Muito bem, padre. Vamos chamar o nosso amigo Jorge. Ele tá ali ansioso, mas ó, a história... Eu falo senhor, eu falo padre, mas é um jovem de 29 anos. E é bom porque, assim... Muita gente tem aquela tradição, padre, pessoa velha. Intocável, né? Eu não posso falar qualquer palavra. Eu tô aqui, tem momentos que eu penso, eu acho que eu falei uma expressão que eu não podia. Não, ele é um jovem que tá servindo a Deus, ele é um jovem que... eu sou mais velha do que ele, então teoricamente ele que tem que me respeitar aqui, né? Em idade, eu tenho 40 anos, padre. Eu que tenho que chamar de senhora, né? Senhora e senhor, nós estamos aqui numa senhora e senhor, mas eu gosto, assim, como eu já tive, assim, muitos contatos com muitos padres, a gente tem, assim, eu levo com leveza, porque eu acho que é assim que vocês preferem. Exato. Levar com leveza, você é acostumado a lidar com jovens, com pessoas que estão entrando na igreja, pessoas que querem aí desenvolver espiritualmente. E a reforma da igreja, a ampliação da igreja é consequência de todo esse trabalho que está sendo feito, que a igreja ficou pequena. Se a igreja física ficou... A espiritual tá gigante, mas a física, onde vocês vão acolher todo esse espiritual, tá ficando pequena. Por isso que o Diógenes e muitas outras pessoas estão aí junto com o padre, abraçando, e eu digo, apoiando. Porque o padre sozinho precisa toda essa força, tanto que o padre em Sombrio está há 3 anos, e eles que são as pessoas que vão estar aí abrindo esses relacionamentos para que as pessoas cheguem e consigam ajudar da forma que conseguem. Nunca é pelo valor, é pela intenção que conseguem. Exatamente. E aquela senhorinha que aquele dia com certeza levou aquele massinho de dinheiro, ela doou tudo que o coração dela podia naquele momento. Então vai ser um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e outras pessoas que puderem dar um pedacinho maior, que consiga, né, alavancar mais a reforma, todos são bem-vindos. Todos são. Exatamente. Então nós vamos chamar o Diógenes, porque ele vai falar em nome da comunidade. Muito bem, pessoal, agora com 2 convidados. O padre trouxe reforço. Ele não ia vir sozinho, né? Ele trouxe um reforço da comunidade. Diógenes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Obrigado, padre, também, por convidar, por acompanhar ele aqui. Sim, mas eu acho que ele te trouxe aqui porque ele tem muita confiança em ti, né? Confio bastante. Aí, ó. Que bom, aí, ó, que bom, né? Muito feliz por isso. Então, o Diógenes ficou com a parte mais, assim... Eu fico com a parte das ideias, né? De colocar fogo, de colocar sonho, de incentivar o pessoal, e o Diógenes assume a responsabilidade. A economia. A economia. O trabalho. É isso aí. A economia. Estamos aqui para trabalhar. Né?
eu falo sempre, eu gosto de carregar a mesa. Carregar a mesa! É. Mas agora, além da carregar a mesa, tem que correr atrás dos tijolos, da Isso aí. telha, das fechaduras. Não, nós chegamos na fechadura, estamos ainda pedindo as janelas. É isso que estamos fazendo agora? As telhas. Agora a gente vai partir para a parte do telhado, realmente, Telhado, né? Então a gente foi muito abençoado até agora, conseguimos muitas doações, Aham. conseguimos tijolos, cimento, conseguimos as tábuas de caixaria, né, padre? Conseguimos aterro, né? Só que agora, daqui para frente, a gente vai começar uma parte mais, vamos dizer assim, onerosa, né? Mais cara. Porque aí começa o telhado, a gente já tem uma parte já do telhado, Uhum. e depois a gente começa para a parte de acabamento, na parte de piso, forro, parede, iluminação. Então ali o bicho pega, né? Ali vai ter mais precisamos de mais benfeitores. Bem mais. Precisamos bem de mais benfeitores. Né? E, assim, a gente está conseguindo até agora, mas agora a gente vai precisar dar um passo um pouquinho mais longo. Passa um pouquinho Né? mais longo. Eu acredito, né, realmente que a gente vai conseguir isso, com certeza. Estamos trabalhando para isso. O nosso CPC e a nossa comunidade está muito engajado. Né? Nós estamos realmente vivendo lá na nossa comunidade, né, pode-se dizer que um momento de renascimento de fé. Sim. Né? Porque eu sou prova disso. Né? Eu era um católico de BGE há 3 anos Ele atrás. falou no bastidor, eu achei, católico de BGE é aquele que era só contado no censo, mas ele não Só ia contado. muito, era o católico apostólico relaxado, assim que a gente falava. Uma brincadeira, né? Mas ele foi como é que se fala? O padre foi lá e arrebanhou aquela ovelha perdida e falou, vem aqui trabalhar do meu lado. E ele não teve pra onde correr. E trabalha Ele bastante. e a Cris. Ele e a Cris, né? Isso aí. Muito Ele é bem, Cris, Cris. minha Eu esposa. confio em ti, Cris. Firme. E a Cris? Cris, Foi Cris, bem Cris, assim Cris. mesmo, Cris. E daí ele Bem assim. puxou e veio. Então tu faz quantos anos que tá lá, lado a lado, assim, com o padre? 3 anos, né? 3 anos. Desde 3 que o anos. senhor virou pároco, Uhum. né? E ele foi, nunca esqueço de que eu fui lá na nossa casa Uhum. me convidar junto com a Cris. Como é que eu ia dizer não, né? Para um padre, né? Uhum. Como é que eu vou me escapar? Como é que eu ia Se dizer eu não, disser né? não é pecado. Realmente. Sabia? Não te passou por isso? Se eu falar não vai ser pecado. Também. Eu vou viver com essa culpa. Não, vou aceitar. Também, e realmente tocou no coração, assim, foi... Eu acho que foi um chamado, assim, realmente, Aham. porque quando a gente começa a participar da igreja, a vida em família muda, né? Hoje a gente vê o que aconteceu na nossa comunidade lá, nesses 3 anos que o padre está lá, Uhum. né? Olha como o amor do nosso padre é gigante. Uhum. Ele pensa tanto na criança, Uhum. como ele já comentou, ele pensa no adolescente, ele pensa no jovem, ele pensa nos mais experientes, né? Nos adultos mais experientes. Com a missa de cura e libertação, missa jovem, missa para as crianças, missas ao domingo. Então são só 3 anos. Olha o que o Senhor fez na nossa comunidade. Graças a vocês. Né? É uma evolução É uma espiritual. evolução espiritual. Então assim, e a gente vê, é muito bonito ver as pessoas vindo, porque muita gente não participava da nossa comunidade. Sim. Né? Principalmente por aquela questão de não ter uma matriz definida. Isso, né? Depois isso. que o padre Mateus, né, bateu o pé, Fixou, vai ser ali, fixou geograficamente, né? deve ter uma fixação Sim. para... E daí o padre Douglas assumiu, né? Hoje a gente vê assim, começou a vir uma pessoa, depois veio a família, trouxe os parentes, Uhum. né? E hoje a nossa igreja está tão grande, né? Mas espiritualmente, que a Isso. parte física não dá mais conta realmente, Isso. né? E foi um desafio Uhum. convencer o padre para fazer a ampliação, né? Porque até então era só reforma. Nós já estávamos com o telhado lá pronto, né, para ser colocado. E daí a gente, bom, vamos conversar melhor. Porque daí a realmente. igreja anterior, quantas pessoas mais ou menos cabia? Umas 350, metade, a gente está quase Sim. duplicando ela. Né? Sim. Uhum. Então é um passo bem longo. E como o padre comentou aqui, é uma comunidade mais rural, Sim. né, tem menos recursos. Uhum. Né, as pessoas que doam realmente, né, doam o que podem Doam o que podem naquele momento. naquele momento. Então a gente conseguiu já uma evolução muito grande nas doações do nosso dízimo Uhum. também. Sim. Né, as coletas das missas. Então é um trabalho, né, de só 3 anos, De 3 anos. apenas. Né, e realmente eu estou muito feliz por ele participar. O meu filho participa muito da missa jovem.
Queria convencer as meninas a ser coroinhas. Mas bem pequenininhas, as gêmeas. Já tá com quantos anos? Estão com 4,5. 4 tá. Bem bonitinhas. Mas daqui um pouco acho que Porque elas gostam. aqui assim. já vamos entrar lá, vão tocar sinetinha. Diz que a função é só tocar sineta. E fica lá E, assim, comportadinha. e elas têm um carinho por esse padre, que, olha, quer dizer assim, é muito amor do padre realmente com o seu povo. Uhum. É por isso que está acontecendo esse movimento. Esse Na movimento nossa paróquia hoje é referência, eu acho, no Brasil, né, padre? Da parte da missa jovem, realmente, eu acredito de que... trazer toda essa turma, que assim, são jovens que vão se tornar adultos católicos, é isso aí. são adultos, então a sementinha está sendo plantada aqui na cabeça dos jovens, que esses jovens, quem serão esses jovens? E o jovem... Serão futuros Diógenes, E os jovens serão estão trazendo. possivelmente futuros padres. Já está acontecendo. Isso. Eu acho que a nossa Já grande está sacada, acontecendo. Cris, foi entender que assim, trazendo a criança e trazendo o jovem, tu traz a família, Sim, né? Porque, bom, tu mesma comentou, né? As tuas filhas são coroinhas. são coroinhas. Então, olha que legal isso. Quando você traz a criança, quando você traz o jovem, o pai se sente tocado a vir. Aí, Acho que essa semana passada, eu acho, é isso que o Jorge falou, se foi muito, muito concreto, assim. Eu atendi, acho que uns 3 casais de pais que não eram casados, que não tinham uma vida sacramental, que não participavam da igreja, e de repente eles começaram a perceber que os filhos começaram a participar. Então, o filho falou, pai e mãe, por que quando eu vou na fila da Eucaristia só eu vou? Por que você não vai? Porque a gente não é casado. Tá? Mas por que vocês não se casaram ainda? Vamos, né, participar todos juntos. E foi uma alegria, assim, fazer o casamento desses pais que foram tocados pelos filhos. Por um filho. Exatamente. Assim. Inclusive, tem a nossa comadre lá, que você fez o casamento, né, que não participava. Mais uma conversão. Mais uma conversão. Ele, né, até participa, a mãe dele é evangélica, da Assembleia, e ele foi E resgatou de novo. Resgatou, veio para a católica, hoje participa bastante da comunidade januária, né, estão fazendo parte da parte de catequese, ela é catequista lá, então assim, realmente tocou. Deus toca, né? E o Diógenes, ele foi assim, ele percebeu de perto, assim, né, que nós olhamos para toda a reforma, porque quando você fala de uma reforma, uma ampliação da igreja, isso traz uma responsabilidade grande. Né? Você não tem noção, quando a gente começou a dar o primeiro passo, meu Deus do céu, algumas pessoas que nem participavam da paróquia, mas onde já se viu, e aí algumas pessoas confundiram, mas o padre tá destruindo a paróquia Santo Antônio. Era notificada BR. E quem é que o padre pensa que é? Mas como é que nós vamos, por que o padre não pega e constrói outra igreja? Então as pessoas não têm muita, né, aquelas que não participam, assim. Então foi um período de bastante insegurança, decisão, mas quando nós demos o passo, Deus nos abençoou. E eu acho que é importante mencionar que aqui o Diógenes é um, né, mas por trás dele existe uma multidão. Sim, nós é temos uma um equipe, CPC, temos uma comissão, depois nós temos subcomissões que trabalham, né, movimentos pastorais. Então a gente fala assim de uma grande quantidade de pessoas. Então falando de quase 1.000 pessoas, se for somar muita todas gente. as pastorais e todo Muita mundo gente. que está engajado Muita com a causa, que hoje a causa é finalizar essa igreja. Gente trabalhando, né? É Realmente, gente pra trabalhando. Que aconteça, o mais bonito, né, é que o pessoal tá unido. Sim. Tá unido. Em busca da causa de causa. fazer. Mês que vem, então, vai ter Ser de Jericó. E isso, mês mês que vem agora. vão ser 2 eventos bem importantes. O cerco, que começa Nós dia vamos ter- 19. E isso, nós vamos ter o Cerco de Jericó, que vai começar dia 19 de julho, né? É uma semana de semana oração, inteira de oração. de intercessão, de louvor, de adoração. E dia 4 nós vamos ter a nossa festa junina. Ambos os sim. eventos são para evangelização, para confraternização, mas também para arrecadação. Arrecadar fundos e dar andamento pro Diógenes lá não ficar tão nervoso. Nervoso, O Diógenes com fica certeza. nervoso. O Diógenes fica nervoso, daí se ele fica... Antes ele é tranquilo, né, padre? Tranquilo. Não, Eu mas acho que ele- o Diógenes é um dos paroquianos mais tranquilos. É. Tá, Diógenes, Acredito que sim. como é que as pessoas chegam no Diógenes pra fazer as doações? Porque Muito assim, simples, o padre tá rezando a missa, ele tá fazendo Isso, é as importante falar ações. disso. Ó, e o Diógenes tá lá, correndo muito atrás do simples. tijolo, correndo atrás do cimento. É claro De que o caminho telha, mais de- fácil é ir até a secretaria paroquial.
pode ir até a Secretaria Paroquial, mas se quiser também pode me chamar pelo Instagram, pode me chamar pelo WhatsApp. Pode ir na missa te procurar. Pode ir na missa e me procurar lá na comunidade matriz. Né? O importante é ter o ir lá e fazer aberto. a doação. Isso. Né? Porque, como a gente até trocou uma palavrinha ali antes, né? O que a gente está fazendo agora não é pra gente. Não é para Né? essa comissão, é para isso. todo mundo. Pra É todo aí mundo. uma igreja para ficar com mais de 100 anos construída e com o serviço que ela está sendo erguida. Evangelização. Exato. Evangelização para nossos filhos, nossos Os netos, filhos, os netos. e por aí em diante, né? Isso. Então isso é muito gratificante fazer parte dessa construção. Isso. E agora estamos no começo do processo. Isso. Então, agora que é o momento das pessoas se unirem e ajudar. Que depois que está pronta, não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Agora é o momento. Agora é o momento. Agora é o momento. Agora é o momento de comprar uma rifa, de comprar uma rosquinha, de comprar uma pipoca na festa junina. Agora é o momento. Pastelzinho. Um pastelzinho. E eu noto que vocês têm várias ações para congregar todas as idades e todos os bolsos e tudo, né? Isso. A pessoa mais idosa, a criança, o jovem, alguém que quer ser voluntário, né? Porque vocês estão tocando a obra de forma independente hoje. Hoje é independente, né? Nós temos lá daí a equipe da construção. Isso, com pedreiros, serventes. Pedreiros, sim. E só que depois a gente vai precisar na parte de pintura, né? Isso, os acabamentos. A parte de elétrica, né? Então, elétrica, pintura, vai ter que fazer tudo. Então, a obra completa. Então, existe bastante mão de obra, né? E para isso já é mais difícil a gente ter a doação ali, né? O material às vezes é mais fácil. Então, o material a gente está conseguindo ganhar. E a mão de obra a gente está pagando. Pagando né? com o que está entrando de recurso. Tá entrando de recurso. Realmente tá indo bem rápido, né, padre? A gente tá bem. Eu acho que a gente contente, tá assim. Vocês percebendo. começaram foi esse ano que começou a erguer. Isso. Foi, faz pouco tempo. Faz poucos meses. Já tá com as paredes erguidas, já quase na fase de telhado. Agora já vai fazer já a viga de sustentação, em cima, né? Pra conseguir depois erguer mais um pouco, né? Mas já tá com uns 3 metros de altura, passando já, 4 metros de altura já. De todo o Desde formato a base, da igreja. Né? Isso. E o padre sonha na missa de inauguração, eu imagino. Todos os dias. Todos os dias! Nós queremos completar ela, né? Colocar o telhado, terminar ela por dentro. Nós já queremos rezar a missa, né? Então, já. A gente já quer. E aí, depois a gente começa com o segundo projeto, que é o da torre, né? Sim. Então, a gente também tem esse sonho, que é a torre. Mas, nesse primeiro momento, nós estamos com a igreja enquanto presbitério, nave e também assembleia. Aí, depois, nós vamos ao próximo passo, que é a torre. Fechar ela. Um sonho de cada vez, um passo de cada vez. Isso, e a praça de Carla Cutts. E a praça também, que nós contamos ali com o apoio da prefeitura, que também vai fazer esse trabalho de revitalização, né? Então, são sonhos que nós já colocamos no coração de Deus e acreditamos, e eu sempre digo para as pessoas, gente, não é que vai dar certo, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. A gente só precisa continuar firme e forte. O sonho tá ali e ele já tá sendo executado. E é muito, como o Diógenes falou, é muito bonito a gente vê toda a paróquia e toda a comunidade, assim, unida em virtude disso, né, em razão disso. Eu acho que nesse mundo que nós estamos, assim, de tantos conflitos, de tanta dor, de tanta coisa ruim, às vezes, que a gente vê, de tanta falta de respeito, acho que a igreja, enquanto comunidade de fé e espiritual, é esse consolo para a nossa alma, né, onde nós encontramos os nossos irmãos, ali rezamos uns pelos outros, confraternizamos. E acho que isso é muito bonito. Eu acho que a igreja é chamada a ser isso, né? Esse sinal de alívio e consolo em meio ao sofrimento desse mundo. Então eu vejo que por isso que une tanto a comunidade, né? Une tanto, né? E o Diógenes? O que o Diógenes... Fala umas palavras pro padre agora. Coragem. Fala umas coisas que tu nunca falou. Vamos ver. Vixe, isso não estava no roteiro, Cris, né? Mas isso não aí, Diógenes. Eu gosto de coisas que não estavam ensaiadas. Nada que estava ensaiado. Aí, ó. O Diógenes hoje ali, um fiel que tá junto com o padre. Não só. O Diógenes e toda. Fala aquelas palavras pra nós fazer ele chorar. Aquela que o pessoal. Chora, né? Não, mas nós temos que fazer ele chorar, nem que nós demos um cutucão nele aqui. Porque é desafiador. Vocês estão ali. Como eu falei, todos nós que somos jovens, vocês também são jovens. É uma paróquia jovem e que tá trabalhando para realizar um sonho de todo mundo. É para realizar o sonho de todo mundo e que o sonho não vai ficar com vocês. É algo para todo mundo usufruir, para todo mundo entrar. Uma igreja é uma obra
é da igreja, da paróquia, da diocese, mas ela é de usufruto de todo mundo. Sim. Hoje eu sou uma católica, amanhã eu quero continuar sendo, mas vai existindo uma renovação, né, das gerações. Sim. As tuas menininhas hoje estão com 4 anos e meio, então assim, o Diógenes sonha, minhas gêmeas vão fazer a primeira comunhão na igreja já concluída. Já com a torre, já com a praça, com tudo funcionando, com todas as pastorais já organizar. Pode que quando elas vão fazer a primeira comunhão, o nosso padre já está em outro e tenha outro padre, que o Diógenes tem que continuar Isso. com aquela fé dele. Sim. Já tá pensando nisso, já tá mentalizando? Tá mentalizando. Eu tô lá na frente já, tu tá ali, e o Tu é mais padre acelerada ali. que eu, né? Eu sou mais Mas é acelerada, exatamente mas isso. é a continuação. É a continuação. Ele tá fazendo e ele sabe que ele vai ser o instrumento para aquela construção. O Diógenes é o instrumento para aquela construção. Eu acho né? que isso que a Cris mencionou é muito forte, né? Porque assim, Cris, as pessoas às vezes elas falam, padre, mas o senhor vai passar e daí pra que essa igreja? Eu digo, gente, se eu reúno uma comunidade ao entorno do meu nome e não do nome de Cristo, alguma coisa tem de errado. Eu não sei se tu conhece o Padre Zezinho, o cantor, Sim, bem famoso, né? O Padre Zezinho, ele tinha uma frase que era muito forte, assim, que eu levo pra minha vida. Ele dizia assim: se quando eu termino uma missa, as pessoas me pedem mais para bater foto do que para pedir bênção, então meu ministério não tá mais valendo. Tem alguma E coisa. eu levo isso para mim. Sim. Se ao terminar uma missa as pessoas querem muito a presença, muito o nome, muito estar junto, mas apenas pelo Padre Douglas querem foto e não pela bênção que eu posso oferecer, alguma coisa tem de errado. Então o que eu sempre falo pro povo é: hoje eu estou ali. É a minha primeira experiência, é o meu primeiro amor, né? É a minha primeira paróquia. É a tua primeira Eu paróquia. nem sei como é ter outra paróquia. Eu nunca vivi isso assim. Mas de uma certeza eu sei, eu quero. Mais do que uma reforma e mais do que uma igreja reformada, eu quero corações restaurados. Assim. Essa é a certeza do meu coração. E a igreja é uma consequência de tudo que a gente estava falando aqui. Exatamente. E o Diógenes e a família dele é um sinal disso. E a vocação e a missão junto. Como eu falei, o padre, né, realmente ele mudou a nossa vida, né? Eu nunca fui muito participar da igreja, realmente nunca. Né, e ele foi lá na minha casa me buscar, eu e a Cris. Ele te pegou pela mão. Pegou pela mão. Né, Vem, meu irmão. E como a vida da gente muda, assim, foi realmente. Hoje a gente. Eu ia à missa uma vez a cada 2 meses. Hoje toda semana eu vou. E não importa, né, eu vou na Nova Brasília, né? Às vezes eu vou em outras comunidades, né? Ontem eu fui no Padre Clayton, na Sanga da Toca, na festa. E a minha família realmente ela é outra. Totalmente. Renovou. Se transforma. O meu filho também é diferente. Você tem uma família na igreja, é muito diferente. As minhas filhas, né? Cada vez que vejam o Padre Douglas, é a coisa mais linda, né? Sim. Muito bonitinho isso. Ela não pode ver ele na internet. Padre Douglas, Padre Douglas. E criança não mente, né? Não mente. Criança verdadeira. Então foi uma bênção. Eu me sinto muito feliz de estar ao lado do Senhor, assim. Realmente eu quero continuar muito, muito tempo ao seu lado. Né? E você fez muita diferença na minha família, na minha vida. Eu não sei como estaria hoje sem você lá. Foi forte isso. Ou aproveita pra agora. Mas é verdade, padre. Realmente eu não sei como estaria se não fosse você. Porque um pastor desse do nosso lado realmente faz toda a diferença. É como falou, vida espiritual. Forte. E eu não sei nem o que dizer depois disso. O que eu vou falar? Vai falar assim, ó, Diógenes, eu preciso de ti. Preciso de ti, de mais um monte de gente. Eu tô aqui. Viu? É um presente. Um presente pra tua vida e agora tu tá fazendo um trabalho de ajudar nessa administração, nessa reforma, nessa construção de algo que não é teu propriedade, é de todo mundo, de toda a comunidade, da cidade Sombrio, da região. Sim. Porque aqui nós estamos falando de alguma coisa da região, já está Sombrio, estamos falando de Sombrio, mas estamos falando de jovens que vêm de Turvo, de Ermo, de Meleiro, de Araranguá, de Brusque, de Sara, porque provavelmente tu também deixou a tua marca quando tu vai em Sara rezar, tem aquelas pessoas que te acompanham ali, então
E Sara é um berço de bastante padres, né? Agora que eu percebi. E Sara e Sombrio estão ali, ó. Também juntas. é um berço com bastante padres, agora que eu percebi. Não sabia que o padre era de Sara, nascido, é um issarense, a cidade do mel. Mel, né? Cidade do Mel. Cidade do Mel. Cidade do Mel. E Sombrio, não tem, eu acho, um codinome ali, né? Acho que não. Comércio, não, né? Foi forte no calçado, depois na confecção. Uhum. Hoje é agrícola, tá perto da praia. Isso. Teve a parte de olarias também, né? Olarias, hoje tem bastante fábricas de telha também, né? Tem, De acho que tem telha telhas, de tem também. aluzinco, sim. Isso, tem, Agora né? Tem algumas, né? Tem alguns 3, eu acho. 3 ou 4. Mas Isso. é bastante, né? Muito bem, chegou o momento de agradecer, de mandar abraço pra todo mundo. Podem mandar nomes, podem. Ah, ele não ficou com medo, ó. Manda um abraço pra família e pra toda a comissão. Claro, e né? o padre pra quem o padre quiser, né? Porque daí você vai citar nomes. Eu vou citar um nome que nós citamos a família Acorde, mas eu vou citar o nome da Luaninha. A Luaninha verdade. Ferraz. Luaninha já esteve aqui no podcast. A Luaninha, acho que foi. Ela já esteve aqui. Já, ela contou a história dela. Foi bem no começo do podcast. Hoje é o episódio 71. Ela veio na primeira temporada. Hoje nós estamos na terceira temporada. Ela veio aqui, o episódio 7 ou 8. A Luaninha vai se casar dia 5 de setembro. Eu serei madrinha e ele vai presidir o casamento. Está juntos. E ela disse que quer missa no casamento. Ela falou ela que comentou. ela quer missa porque é muito católica e é acólita. Eu digo, Daí ela falou assim, ai, Cris, as leituras, eu digo assim, eu acho que a noiva deve fazer a leitura. Dela assim, e se eu ficar nervosa? Não, mas eu acho que tu deveria fazer a leitura. Luaninho, você deve fazer a leitura do seu casamento. Se ficar nervosa, daí a Cris vai lá e ajuda. Mas eu acho que tem que ser a noiva. A noiva lê, que bonito. A Luana é a alegria do nosso grupo de acordes. Ela é muito espontânea. Tem mais de 200? Tem. Chega a ter quase 200. É. É um grupo grande. Bastante, Todo o né? tecido Cento preto e que tinha em pouquinho. Sombrio compraram pra fazer roupa de acólito. Sempre não deu conta. Não deu conta, tiveram que E buscar aí um o pouco em coordenador, Criciúma. o Cauê, ele é muito paciente, né? O coordenador do grupo dos acordes, assim, muito paciente, assim. Mas ao mesmo tempo muito firme também. Então ele fala, padre deu, mas eu... Botar mais gente, mais, Cada mais. um que eu... Quer ser acólito, quer ser coroinha, quer... Eu Sim, gosto, chamar, assim, disso. chamar. E coroinha mais de 300? Tem quase 300. Tem por aí. Tem um um número Anthony, grande. né? Pra ser acólito. E o teu verdade. menino vai também. Já tá com quantos anos? 14. 14, Boa, já tá na hora de ele botar o nomezinho lá. Já. Botar o tá na nomezinho hora, lá. já. Mas eu acho que se a gente fosse mencionar, Cris, todo mundo, assim, realmente é muita gente. Sim. Isso que o Jorge estava falando, assim, é muito forte, porque as palavras, né, que tu partilhou comigo, irmão. Porque, assim, hoje eu ainda estava conversando com 2 amigos padres, antes de vir pra cá, a gente estava tomando um café. E eu tava falando pra eles, assim, gente, que interessante, né? Nós estávamos conversando sobre problemas dos 3 padres. Aí um falou, ai, padre, eu não tenho mão de obra, né? O dízimo tá bom, a estrutura tá boa, mas me falta mão de obra. Ou seja, Pastorais, né? faltam pessoas para trabalhar. E aí o outro padre também comentando sobre as suas dificuldades. E eu comentei, gente, eu sou aquele que entre os 2 está na paróquia mais pobre, a paróquia mais humilde, a paróquia mais simples. Mas eu disse, gente, eu estou no melhor lugar que eu gostaria de estar. O povo mais unido. Ou que eu poderia estar. Porque se hoje, né, Dom Jacinto e futuramente Dom Milton, né, me pedir transferência, é claro que pela obediência, assim, eu farei. Mas antes disso, que eu acho que eu diria, olha, eu estou muito feliz onde eu Me deixa estou. mais um pouquinho aqui. E eu acho que a felicidade... Olha só o padre já filosofando, né? Mas eu acho que a felicidade é exatamente isso, assim, é esse instante que a gente está vivendo aqui contigo, que não vai voltar mais. Sim. É esse momento que a gente está junto lá na paróquia, né? É esse momento de estar junto, de estar experimentando o amor no seu significado mais genuíno, mais profundo, assim. Quer dizer, aquelas pessoas ali, elas não têm nada, assim, que as comprometa a estar ali ajudando, se doando, e ainda assim o fazem. Então, hoje eu posso dizer, gente, eu sou muito realizado, muito feliz na paróquia São João Paulo II, né? Muito feliz. E aí, quando as pessoas me dizem por que eu sou tão feliz, eu sempre digo, porque eu estou com aqueles que Deus gostaria que eu estivesse, com os melhores paroquianos do mundo.
Daí aí o ego deles infla, assim. Daí o George passa pra 3 metros de altura. De É a melhor 1,70. paróquia. Mas tem que ser, né? Tem. Eu acho que o lugar que tu está, eu acho que tu tem que crer nisso, né? A minha família é a melhor, o meu lugar é o melhor, a minha empresa é a melhor. Então, eu também, a minha paróquia é a melhor. E a tua melhor. Porque é a paróquia que Deus me plantou ali pra fazer florescer. E a primeira. É a O primeira. povo de Sombrio te acolheu. Hoje, o teu coração acolhe o povo de Sombrio e toda a região. E tenho certeza que a internet é um instrumento também de evangelização. Porque é um padre jovem, um padre atualizado, mas que está usando a ferramenta moderna dos dias atuais, que é a internet, que é uma rede social, também para evangelizar. Exatamente. Porque simplesmente o padre Douglas podia fazer só o trabalho dele em Sombrio. Uhum. Mas ficou pequeno, então nós temos que Pequeno. abrir mais. Então abriu mais, acolhe jovens aí de toda a região e acolhe jovens da internet. É um exemplo de padre também na internet, então isso abre muitas porteiras e abre muitas portas e chega em locais que o padre nem está imaginando. É verdade. A gente se conheceu pela internet porque eu nunca fui. Eu já fui em missa sua, você agora não vai saber, aqui na Cidade Alta, você já veio rezar missa aqui, vocês fazem rodízios, né? Isso mesmo. Em cercos de Jericó, em semana de avivamento. A última missa que eu fui sua aqui foi um cerco de Jericó ano passado. Na Sagrada Família. Sagrada Família. Eu lembro perfeitamente missa, o dia que eu estava. Sim, eu estava nessa missa, num cantinho, porque estava lotada a igreja, eu estava num cantinho, bem no cantinho, mas eu estava. Então, mas nós nunca tínhamos tido um contato pessoal, e foi pela internet, por amigos como o Abel, a Aline, Margarete, que eu conheci o trabalho do padre, e aqui nós estamos hoje contando a história de vocês. Nunca e o tínhamos- Jorge, nunca tinha visto o Diógenes, Exato. É isso aí. né? Nunca É isso tínhamos aí. tido um Não. contato e estamos conversando Não. umas 4, Não, 3 horas, Não, né? quase 10 horas aqui conversando. Fora os bastidores. Fora o bastidor. Fora. O diretor ele não corta o nosso microfone, a gente vai falando, aqui nós não temos horário pra acabar. Então nós vamos indo, vamos contando a história. Então, olha como a internet chegou em locais que a gente não... E olha quantas pessoas, eu tô contando o meu testemunho de como conheci. Mas quantas, às vezes, não vão ter o contato pessoal e dizem, não, olha, padre, eu te acompanho, veja as tuas ações. Outros padres que o padre Douglas acaba influenciando também. Outros padres, outros jovens que talvez tenham o sonho de ser um dia um padre, um evangelizador ou um bom pai de família. Porque os jovens que estão, esses 1.500 jovens que estão indo hoje lá, ou vão seguir uma vocação, ou vão ser o quê? Bons adultos, boas mães, Bons filhos. bons filhos, um bom professor, sim. um bom empresário. Então, assim, é uma cadeia bastante forte. Eu penso que um padre, eu creio, né? Experimento hoje, vejo isso assim. Um padre às vezes não tem noção de quantas almas ele toca. Justamente, muitas. E lá na paróquia, na região, e a internet, que também é a ferramenta que está sendo muito bem usada. Exatamente. Quem quiser estar sempre nos acompanhando, a gente sempre tenta o máximo ali evangelizar e é muito legal. E a Pascom, quando as Pascom começaram a se popularizar, né? Hoje todas as paróquias têm uma Pascom trabalhando. Acho que uma força muito grande da Pascom foi na época da pandemia. O padre não era padre na época da pandemia, estava no seminário ainda. Isso mesmo. Né? Pandemia em 2020. As missas eram transmitidas pela internet. Uhum. Então, eu acho que foi um momento onde a Pascom ela ganhou força e muita importância dentro das paróquias. Diretor, tô falando certo, né, diretor? O diretor é pasconeiro. Que também é da Pascom. Isso, o diretor aqui é pasconeiro. Pasconeiro que fala. Isso. É isso. Obrigada. Pasconeiro. As missas transmitidas na época da pandemia, o 20, 21, acho que até 22 ali, que teve um ano ali que ficou quase, não podia ter aglomero de pessoas. Quem é que transmitiu essas missas? A internet. A Pascom, o diretor era, eu acho que transmitia, né? Toda do centro. Então, por que não usar a ferramenta internet para evangelizar? Vocês estão fazendo isso hoje. Eu creio que a gente precisa ocupar todos os espaços, né? E esse menino aqui é o exemplo. é o exemplo. Exatamente. E aí tudo que a gente volta a falar nele. Exatamente. Vem? Fala nele. Um santo que usou a internet para evangelizar. Ele tinha um site, né? Ele criou um dos sites que falava sobre a Eucaristia. Sim, os milagres Carlo eucarísticos. Acutis nos ensinou que a santidade é realmente isso. Se antes os santos eles tinham que ir para aquelas vilas bem recônditas, né, escondidas, hoje onde que estão essas vilas? Na internet. Na internet. Então a gente A precisa comunidade. também ocupar esses espaços. E assim, é um lugar, né, Cris, que ao mesmo tempo tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né?
Tem que muita saber. coisa, muita gente ali falando muita besteira, tem muita proposta, assim, vazia mesmo, né? Que pode levar ao caos. Então, se a gente consegue ser um pouquinho de luz ali, que bom, porque ele mostra o caminho. Mostra o caminho. E saber aproveitar o recurso que tá aí para nos ajudar. Exatamente isso. E ele é um exemplo que a gente pode seguir. Diógenes, estão precisando de que hoje? Tudo, fala. Tudo que o pessoal quiser doar, eu tô aceitando, fala. Tudo que quiser doar, eu tô aceitando. E logo mais, telhas, bancos, Não, imagens, os bancos a gente nem começou ainda a lata campanha de dos bancos. tinta, piso, Tudo. Tudo. Tudo que quiser doar, né? Desde a parte de telha, cimento, como falou, concreto, concreto. né? Que a gente vai precisar fazer o piso, que hoje é Uhum. que é o próximo passo, O né? próximo passo. O contrapiso, né? Isso, fazer o ali. contrapiso, para depois o piso, Sim. né? Mármore. Então, as portas de madeira, Aham. Portas de madeira. né, que a gente vai ter que fazer. Já estamos com o projeto, Uhum. né? Então agora é só a gente começar Então é tudo. a fazer. Então o que quiser doar, a gente está aceitando. Estamos. Qualquer coisa, caçamba de aterro, qualquer coisa. Tudo. Qualquer Se a coisa. gente não usar, a gente troca, né, Por outra coisa. por outra coisa. E no mês que vem, Circo de Jericó, dia 19, começa. E a festa junina, dia 4 de julho. Já gravei todas as datas, padre. Isso Ó, mesmo. porque, ó, dia 4 de julho, num sábado, festa junina. Começa que horas? A gente vai começar ali por volta de umas 5 horas. 5 horas e toca. Até umas Até. 9, 10 horas da noite. Isso. E o Circo de Jericó, que é a grande campanha de oração, onde movimenta tudo. Circo de Jericó, 7 dias. Isso, nós vamos 7 começar dias no e domingo 7 e vamos noites. encerrar lá no sábado. E quero ver você também lá, Cris. Ah, mas antes, padre, eu vou lá. Na verdade, esse episódio já é quinta-feira, dia 25. E já terei passado na reforma da igreja. Diógenes, eu vou lá visitar a obra pra nós Vai ser filmar. um prazer, vamos tomar um cafezinho com a gente, Vamos então. lá. Vamos marcar. Vamos marcar. E... Ah, tá na hora do presente. A Sinarinha já veio. Ela veio com o presente. Eu não posso mentir pro padre, mas eu já mostrei o presente. A gente no é ansioso, bastidor. gente. A gente é muito ansioso. O padre conversa bastante e eu sou muito conversadeira. Por isso que o nome é Conversa com a Cris. Mas eu tenho que me conter, porque eu tenho que ouvir o convidado. O presente que eu vou entregar pra ele é muito simbólico pra mim. Eu vou começar entregando pra vocês fazer as anotações. Tem um pro George também, porque o George, eu percebi que ele é administrador. Sim. Administrador, contador, mestre de obras. Empresário. Eu vou entregar primeiro pra ele, porque ele precisa de muitas anotações. Com Ele certeza. tem que anotar tudo que ele ganha de doação nesse caderno. Que Caderninho esse pra caderno ti, seja cheio, meu Deus. Gratidão. cheio de bênçãos e doações. É do Gratidão, nosso Cris. patrocinador. Muito obrigado, Aqui tem Cris. a caneta pra te anotar as doações, Muito o caderno legal. e o calendário. Tá fazendo um X lá no calendário atrás, ó. Realizando tudo que tá passando. Estamos na metade do ano ainda, tem bastante coisa pra acontecer. Gratidão, hein? E esse presente aqui é muito especial pra mim, tá? Quando a gente visitou o Carla Putz, a moldura eu coloquei aqui no Brasil, mas a imagem veio lá da igreja onde tá a Carla Putz, lá da Itália, padre, de legal. Assis. Que Então legal. leva com bastante carinho. E a frase, eu acho que é a frase principal dele, né? Que nós comentamos aqui. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Muito E obrigado. tá ali o menino, o nosso amigo, Isso. que é o nosso santo do milênio. E que é o nome da praça de Vou vocês. guardar com muito carinho, com muito amor. Eu trouxe, eu acho que 6 ou 7 imagens dessa. Poucas pessoas eu presenteei. É o primeiro padre que eu estou presenteando. E talvez tenha um significado muito importante. Para mim é muito importante e para o padre com certeza e para todo mundo da São João Paulo II. E acho que foi ele quem nos uniu, né, Cris? Pra estarmos hoje aqui, sim. né? Muito bem, quero agradecer os dois. Eu acho que foi bastante abençoado como eu iniciei. Esse episódio ele vai estar encerrando o nosso mês de junho, né? Hoje, dia 25. O dia que o padre está comemorando os seus 3 anos de sacerdócio. E não foi por acaso, que eu acho que foi uma coincidência de Deus ter caído no dia de hoje. Entenda que foi uma homenagem. Por vários momentos, eu imagino que a vida de vocês ela é bastante atormentada, porque a gente vê as flores, mas esquece dos espinhos. Toda profissão, vocês e toda missão tem a flor e tem o espinho. Todas, na família, na vida sacerdotal, um pai de família, um padre, um ser mortal aqui, e eu sempre, primeira experiência de ter um sacerdote aqui, fomos bem, diretor?
Muito bem. O diretor Pasconeiro, se ele falou que tá tudo certo, é porque foi muito bem. E eu fiquei bastante feliz e que a gente seja instrumento de propagar o bem. E eu fiquei muito emocionada quando o senhor lá no início, antes de a gente começar a gravar, ele rezou um Pai Nosso. Eu fiquei muito emocionada porque quando a gente começa algo, a gente não imagina quantas pessoas a gente vai conhecer, quantas pessoas que vão abençoar, ou que vão até, de certa forma, dizer assim, continua que tá dando tudo certo. Padre, continua que tá dando tudo certo. Jorge, continua que tá dando tudo certo. Paróquia, continue, vocês jovens, 1000 jovens, que seja 300 jovens que foi lá no início, tá dando tudo certo. E vai dar tudo certo. Vocês vão inaugurar essa igreja, vai ser linda. E a igreja não é de vocês, é de todo mundo. Mas hoje vocês estão lá puxando todo esse povo para que o sonho saia do papel. E eu acho que da nossa parte, né, depois o Diógenes pode também partilhar um pouco, mas eu acho que da minha parte é gratidão também pelo teu espaço, Cris. Eu quero te dizer que assim que eu cheguei aqui neste local, eu senti muito forte uma luz, muito forte, né, no teu semblante. Eu tenho certeza que tu irradia. Cris representa também a luz de Deus, né? Teu nome tem esse significado. Então, obrigado também por nos dar esse espaço. Nós nos sentimos muito gratos e muito honrados. E a todos aqueles que nos escutaram, que Deus possa abençoar assim infinitamente. E se eu pudesse deixar uma palavra final antes de passar para o Diógenes e para ti, né? Eu diria aquilo que São Carlo Acutis disse, né? Todos nós nascemos originais. Eu, você, todos nós que estamos aqui. O que é nascer original? Nós nascemos com um propósito de vida. Deus nos criou com um propósito único de vida. Só que muitos de nós morremos como fotocópias, porque nós queremos inclinar a nossa vida para aquilo que não é o projeto de Deus. Então, não desista do sonho que Deus tem para a sua vida, né? Nós nascemos originais e queremos sempre realizar aquilo que Ele fez em nós. Mais uma vez, muito obrigado, né? Você ganhou espaço no coração da nossa paróquia São João Paulo II. Já sentimos que ela é nossa paroquiana, né? Com certeza. Também gratidão, Cris, pelo teu espaço. Deu para ver quão verdadeira você é. Né? Um pouco que a gente conversou aqui, né? Você se emocionou, você se abriu o coração. Né? Então, são poucas pessoas que são verdadeiras como você é. Parabéns por isso. Que bom. E eu, como eu falei pra vocês, o nosso podcast ele é gravado, tá? Hoje é segunda-feira, vocês estão assistindo na quinta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 22. E eu vou falar até o horário. São 11h25 a hora que a gente tá gravando essa finalização aqui, tá? Não sei o horário que vai passar, ou vão assistir depois. E a gente tá aqui feliz. A gente tá aqui, a gente poderia continuar mais 2 horas conversando, mas daí o programa ia ficar muito longo, né? A gente já deu quase 2 horas. Mas é que as missas do padre são longas, o podcast também ia ser longo, né? Ia ser longo, né? Então eu fico muito feliz e nós vamos encerrar, não é? Vou encerrar, vai ser o padre, ele vai abençoar. E vamos fazer uma oração. Eu devo até tirar meu chapéu, tá? Aqui nós vamos fazer uma oração aqui, porque é a primeira vez que a gente tem um sacerdote aqui. E eu tava pensando exatamente isso, não foi confirmação. Sim. Então posso encerrar com uma bênção. Que vai encerrar. Eu queria também abençoar todos esses que estão por trás das câmeras também, né? Que estão trabalhando muito. E eu queria te abençoar, você que nos acompanhou, que acompanhou esse programa. Se você acompanhou até o final, se você assistiu algum trecho, é porque de fato Deus realmente tinha um propósito para a sua vida. Que por intercessão de São Carlo Acutis, por intercessão de São João Paulo II, Deus ele possa te abençoar grandemente, vos abençoar. Que o Senhor os cumule com as bênçãos e as graças que vêm de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.